Abraço, boa noite, 19h07. Começa o nosso Concentração em ritmo ainda muito triste, né? Um pouco fúnebre. Tava conversando com o Jorzinho aqui só para matar esse assunto do Marcelo Veiga. O Jorzinho, você não falou ainda do seu envolvimento com ele, né? Trabalho, vários encontros. Aliás, eu te peço desculpa, né, Edu? Não, tô um pouco emocionado ainda também. Não, mas o que é isso? Eu é que agradeço aí. E a gente fica lá. Eu tava conversando normal, agora o Greg se emociona. Trabalho, eu não sabia. A gente conversou tantas vezes aqui. Você falou que tinha passado pelo Bragantino, jogou, foi campeão da Série C. Não sabia que tinha sido com o Marcelo Veiga, que falou de Marcelo Veiga. O Bragantino, então, nossa, já pensou? Você sabe, eu queria até... A gente lembra com muita saudade, e é um cara que realmente fez parte da minha vida profissional, uma amizade de irmão mesmo, sabe? De estar sempre junto. Eu conheci o Marcelo. Na verdade, eu conheci, não. A gente já conhecia o Marcelo, mas pessoalmente. Ele assumiu na Copa São Paulo, agora não vou me recordar o ano, ele assumiu a Portuguesa de Desportos para ser o treinador na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Né? Ele estava ainda iniciando a sua carreira, ele já tinha feito um trabalho na Copa Paulista pelo Bragantino, foi muito bem, inclusive. E aí ele assumiu os juniores da Portuguesa. E normalmente, antigamente a Portuguesa tinha muita dificuldade de se locomover até o centro de treinamento, que fica lá ao lado do Corinthians, lá no Parque Ecológico. E alguns treinamentos, né, mais assim, treinos físicos, técnicos, né, eles treinavam ali naquele terrão que tem ali na Portuguesa ali, né, que é dentro do Canindé, né, torcedor que já frequentou o Canindé sabe o que eu tô falando. E eu chegava... E parava o carro. Eu sempre gostei muito de chegar cedo. Você sabe disso, né, Edu? Eu sempre chego muito cedo. Sim. E eu chegava cedo para os treinamentos. Aqui na rádio, pelo menos. Vamos saber se no futebol. Sempre foi assim. E eu chegava muito cedo, parava o carro ali e esse terrão fica ao lado do estacionamento ali do Canindé. E eu parava o carro ali e ficava ali esperando, né? Fazendo uma hora ali e tal. Inclusive tinha um quiosque de sorvete. Eu sou um apaixonado por sorvete. Então sempre chegava ali, ficava ali chupava um sorvete e tal, e ficava ali, batendo papo com os funcionários. E um dia eu cheguei e ele tava ali, parado ali no seu carro, o pessoal treinando, né, fazendo um treino físico lá no terrão. Eu cheguei e falei, cara, vou ali, né, conversar com o Marcelo ali, e ali nós nos conhecemos assim, pessoalmente. Batemos um longo papo, conversamos sobre táticas, conversamos sobre futebol. Esse foi o primeiro contato? Foi o meu primeiro contato com ele. E a partir dali nós começamos a pegar uma amizade, né? Todos os dias que eu chegava ali, ele estava ali, a gente ficava batendo papo, ele muito brincalhão, sempre foi, um cara muito divertido, né? Um cara muito extrovertido, gostava de tirar um sarro, tanto que ele falou aí agora, né? Naquela entrevista, ele me chamava de Muretinha, porque o pessoal falava que eu era o Muralha, né? Aí ele falava, não, pra mim você vai ser sempre o Muretinha, você é a Mureta, não tem nada a ver, não tem nada disso de Muralha, você é o Mureta. E nós pegamos uma amizade muito legal. E aí eu estava saindo do Náutico de Recife. A gente acabou tendo um desencontro ali no Náutico e tal. E eu recebi uma ligação do Marcelo, né? A gente já tinha essa amizade, um contato. Ele me ligou e falou, Gleg, é o seguinte, eu tô aqui no América de Natal. O América de Natal estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ele era o treinador. Ele falou, nós estamos precisando de um cara experiente aqui no gol e tal. E o time tá cheio de dificuldade, cheio de problemas. Você topa vir aqui pro América para me ajudar? E eu tava recém saído do Náutico, ainda acertando a documentação, a rescisão, a papelada. Eu falei, poxa vida, né? Vou lá pro América, lá, vou ficar parado. E aí fui pro América de Natal, ele treinador, e nós morávamos no mesmo flat. Ali na Ponta Negra tem um Delphi, chama o flat. Nós morávamos ali, eu e o Marcelo. Morava mais um jogador, agora eu esqueci o nome do atleta que morava lá também. Então, quer dizer, acabava os treinamentos, a gente ficava ali, jantava junto, porque jantava lá no restaurante do flat mesmo. Então ali começou a se firmar ainda mais a nossa amizade. Teve um jogo contra o Juventude, lá em Natal, nós acabamos sendo derrotados e ele pediu demissão. Pediu demissão, falou, tô indo embora. E foi embora. E aí ele me ligou, depois desse jogo, era quase 1h da manhã, um jogo domingo à tarde. Acabou, né? Fui pra casa lá, fui lá pro hotel, tava lá, e era quase 1h da manhã, tocou o telefone do quarto.
Eu até achei que era da minha mulher, porque naquele ano foi que a minha filha nasceu, né? E aí tava aquele negócio, eu lá em Natal, minha mulher aqui... Bom, que ano que foi? 2000, foi o... Já 2000, é alguma referência, o ano que a 2007. sua filha nasceu. 2007. Sei. Aham. E aí eu recebi a ligação, atendi o Marcelo e falou, ó, é o seguinte, Guilherme, eu saí do América, você ficou sabendo, dei entrevista lá depois do jogo, mas eu acabei de acertar o meu retorno pro Bragantino. E conversando muito com o Marquinhos Chedi, que é o presidente do Bragantino até hoje, na ocasião também, ele disse, ó, e eu quero montar um time lá para subir. Vamos disputar a Série C. O Bragantino tá ainda em processo classificatório lá. Eu tô indo para lá, falta um jogo contra o Democrata de Governador Valadares. Se nós ganharmos esse jogo, que vai ser, acho que isso era um domingo, na terça-feira é o jogo. Se nós ganharmos, nós vamos para a fase final e eu quero contar com você lá. Você topa aí ou não? E aí tava naquele negócio da minha filha nascer, e aí eu falei, poxa vida, que saber de uma coisa? O Bragança Paulista do lado de casa, eu morava em Americana. Falei, vambora, eu vou. Cheio de dificuldade, o América. Falei, eu vou. Vamos, firma aí que nós vamos. E aí não deu outra, né? Ele ganhou o jogo, acabou o jogo, tava dentro do vestiário, ele me ligou, ó. Acerta aí com o pessoal aí, e amanhã você já tem que treinar, porque tem jogo no domingo. Isso era uma terça-feira à noite. Liguei pro presidente do América, acertamos lá os detalhes. Fiquei em Natal, acho que 25 dias. Foram, acho que 3 ou 4 jogos. E aí acertamos tal, e vim pro Bragantino. Pra você ter uma ideia, ele me ligou na terça-noite, na quarta tarde, eu tava já treinando lá no Marcelo Stefani, que hoje é o Nabi Abichedi, né? O estádio. Já estava treinando lá. E a partir daí nós começamos aquela trajetória campeão brasileiro da Série C, né? E a nossa amizade foi de longa data. Ele que fez a transição minha, atleta, comissão técnica, né? Inclusive nessa entrevista aí que ele nos concedeu, ele contou essa história. E foi muito legal. 2010, eu tenho um carinho, né? Olha, Edu, até agora eu não tô acreditando. Tô emocionado, você me perdoe aí, às vezes as palavras saem, mas a amizade nossa, ele frequentou minha casa, eu frequentava a casa dele. Ele tinha muito religioso, o Marcelo Veiga, então ele fazia aquelas festas religiosas, né, na casa dele, sempre participei muito com ele. Foi na minha fazenda inúmeras vezes também. A gente tinha uma amizade, uma ligação muito forte, né? Por isso que eu tô muito chateado. Ele me levou para ser auxiliar. Depois eu trabalhei com ele lá no Remo, que nós fomos lá, eu fui como auxiliar técnico dele. Depois na Portuguesa, ele foi treinar na Portuguesa, eu vim pra Portuguesa também, tava parado. Comissão técnica, tudo. Comissão técnica. Foi como jogador e depois... jogador foi dessa vez no Bragantino, sim, né? Depois na comissão técnica. E agora, né, como comissão técnica na Portuguesa, aí ele saiu da Portuguesa e assumiu o Guarani. Naquela Série C, que o Guarani tava cheio de problemas lá, ele conseguiu livrar o Guarani do rebaixamento, né? Ia começar o Paulistão, e aí ele me ligou, tava na Portuguesa, ele me ligou e falou, ó, quero você aqui comigo no Guarani. E aí eu vim pro Guarani, trabalhei com ele aqui no Guarani também. Foi aquele meu retorno ao Guarani na comissão técnica do Bugre, né? Então, e assim, Edu, cara, um cara que vai deixar saudade. Eu tô realmente, até agora não tô acreditando. Falei com a minha mulher agora há pouco também aqui, ela também tá lá sem saber o que falar, porque não tem nem o que falar. Só fico muito triste, a família dele é uma família maravilhosa. Os irmãos, a filha, né, que ele tinha um respeito. A mãe dele que mora com ele, uma senhora de idade que cuida dele. Rapaz, então, quer dizer, eu tô preocupado. Assim, eu queria muito poder. A gente sabe que nesse momento de pandemia não tem como, né? Dar minha despedida a esse cara, essa pessoa, esse cara maravilhoso. Muito triste. Pra mim tá sendo um dia muito triste hoje, viu, Edu? Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. Hoje o falecimento do Marcelo Veiga, né? Vítima da Covid. Olha, a Ponte, só uma pergunta. Oi, Lupe. Boa noite, Lupe. Tudo bem, Edu? Boa noite. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, a Ponte já está escalada, Lupe? Sim. Espera um pouquinho só. Qual é o faturamento? Quanto tempo? Um minutinho, você vem com a Ponte. Segura, Lupe. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Do Pinheiro. E atenção, a ponte escalada é com você, Lupe. Pronta e escalada, Edu, pelo técnico interino Fábio Moreno, que deve comandar a Macaca até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A ponte está escalada com Igor Vinhas no gol. Na direita, 22, Apodi. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E com a camisa de número 4, retornando à equipe, Juan Renato. Na esquerda, com a camisa de número meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, 17, Luiz Oyama, 7, Neto Moura e 10, Camilo. No ataque, 21, Moisés, 9, João Veras e camisa de número 11, Bruno Rodrigues. Repetindo a Macaca, 1, Igor Vinhas, 22, Apodi, 34, Wellington Carvalho, 4, Juan Renato, meia dúzia, Lazzaroni, 17, Oyama, 7, Neto Moura, 10, Camilo, 21, Moisés, 9, João Veras, 11, Bruno Rodrigues. Banco, Edu. Vamos assim, evidente, pois não? 12, Guilherme, 3, Luizão, 5, Dauan, 8, Bruno Reis, 15, Luan Dias, 16, Yuri, 19, Guilherme Pato, 23, Alisson, 27, Pedrinho, 29, Matheus Peixoto, 33, Vanderlei e 71, Léo Pereira. Que fim deu aquele menino Vinícius Anocelo? Está na seleção brasileira sub-20, inclusive foi titular agora na partida entre Brasil e Bolívia. Recentemente, é um torneio preparatório que acontece na Granja Comari, visando o sul-americano da categoria que acontece no início do ano que vem. Então, o Zanocelo está servindo a seleção sub-20 do Brasil, que tem no comando André Jardim, Edu. Bem, em relação ao jogo contra o Avaí, a volta do Juan Renato, né, o Lupe? Permanece o Moisés. Permanece o Moisés, o Juan Renato cumpriu suspensão contra o Avaí. O Alisson, que foi titular, vai para o banco e tem uma novidade no banco, que é a volta do Luizão, que está recuperado de um problema muscular. Também mantidos os volantes, Luiz Oyama e o Neto Moura, né, que jogaram contra o Avaí. Exatamente, com o Camilo fechando aí o meio-campo da ponte. O Pedrinho, revelado na base, disputou a Copa Paulista, marcou um gol na estreia, já entrou 2 vezes. A primeira foi muito rápida e contra o Avaí jogou mais um pouquinho, né? Ele sofreu uma falta, inclusive. Eu estava ouvindo o Batista comentar, me lembro do lance. E aí o Bruno Rodrigues cobrou aquela que o Batista falou, eu vi essa bola entrar. Raspou, né? E o Ivan, não tem, é só pro ano que vem, né, Lupe? Ivan só pro Campeonato Paulista do ano que vem. Tá, e esse vai ser o 4º jogo do Fabinho Moreno, viu? Isso. O Fabinho Moreno, ele dirigiu um ponte ferroviário no dia 22 de fevereiro. Paulistão foi 1-1. Roger marcou, né? Isso, Renan fez 1-0 ferroviário e o Roger de pênalti empatou. E os 2 jogos, né? Antes do Marcelo Oliveira pegar, que perdeu do Juventude 3-1 no Majestoso.
e ganhou o derby de 2-0. Teve um jogo também, até conversei com você, né, fora do ar, que a gente não coloca nas estatísticas, né? Que foi aquele jogo contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil. O Brigatti treinou a equipe, mas no regulamento, né, só era permitido a presença do treinador se o contrato dele tivesse sido publicado no BID até 24 horas da partida. O contrato do João Brigatti foi publicado no dia do jogo contra o Vila, então o departamento jurídico da Ponte achou melhor não. A Ponte conseguiu a classificação 0-0 no tempo normal e nos pênaltis. O Fabinho que ficou no banco de reservas nessa partida também, né, Edu? Olha, a Ponte já jogou 48 vezes em 2020. Os que mais atuaram, o Dauan... Cadê o Dauan? Está no banco? Banco. Está no banco. É o terceiro jogo, interessante, né? É o terceiro jogo que o Dauan, super titularíssimo, fica no banco. Você tem alguma informação do Dauan, Lupe? Opção, Edu. Opção, né? Ele já ficou no banco na partida contra o Avaí. É uma mudança mesmo no esquema tático, nas peças. No esquema tático não, né? Nas peças ali do setor de meio campo. É uma opção, o Dauan está à disposição no banco de reservas. Estou pegando aqui a campanha da Ponte aqui. Ele também contra o Botafogo em Ribeirão Preto também não jogou. O Dauan. Eu acho que não jogou. Jogou não, né? Não, jogou. Ele foi jogou? titular e o Oyama entrou no lugar dele no intervalo. No intervalo. Exatamente. Então, naquela oportunidade, você não sabe se foi opção técnica mesmo. Opção técnica. Ele não sentiu nada, é opção técnica mesmo, a escolha do Oyama na vaga do Dauan. O Dauan é o que mais atuou pela Ponte esse ano. 43 jogos. A Ponte jogou 48 esse ano. 43 pro Dauan. A Podi tem 42. Fez aniversário ontem, hein? É isso mesmo, foi ontem, era aniversário? 34 anos. 30 é seu Apodi, hein? Mas eu gosto de ver o Apodi jogar, viu? Mas que raça, que determinação. E o Bruno Rodrigues tem 39 jogos, né? Os que mais atuaram, o Dauan 43, Apodi 42 e o Bruno Rodrigues com 39, tá? Por exemplo, o primeiro jogo da Ponte foi contra o Santo André. Esse ano, pelo Paulista, a Ponte perdeu de 3-2. O Apodi e o Bruno Rodrigues estavam. No segundo jogo da Ponte esse ano, em Ribeirão Preto contra o Botafogo, vitória de 1-0, gol do Camilo, que depois foi para a França. Nesse jogo é que fez a estreia aí o Dauan. Bom, e o Operário já está pronto, Lupe? Sim, o Operário também já está pronto e escalado pelo técnico Matheus Costa. Com camisa de número 1 no gol, Martim Rodrigues. Na direita com a 2, Sávio. Na zaga 3, Rafael Bonfim e 4, Ricardo Silva. E na esquerda com a meia dúzia, Fabiano. No meio campo, 5, Jimenez. 8, Rafael Chorão. E 11, Rafael Oller. Daqui a pouco eu falo um pouco mais desse Rafael Oller, Edu, porque ele tem um dado curioso contra a Ponte. Rafael Oller com a 11 fecha o meio campo. No ataque, 7, Douglas Coutinho, que tem 3 gols na Série B. 9, Schumacher e 10, Ricardo Bueno. Esse é o time do técnico Matheus Costa, que tem no banco 12, Thiago Braga, 13, Renier, 14, Fábio Alemão, 15, Mazinho, 16, Julinho, 17, Leandro Vilela, 18, Lucas Batatinha, 19, Alemão, 20, Diego Cardoso, 21, Tomás, 22, Tomás Bastos e 23, André Luiz, Edu. No primeiro turno foi 1-1 e o Roger jogou pelo Operário, né? E o gol foi do Tomás Bastos, né? Uma bomba, né? E ele participou e quase que ele fez o gol na Ponte também. No fim, o Roger não ficou. O Roger acertou com quem mesmo, Lupi? Inter de Limeira. Vai disputar o Paulistão do ano que vem pela Inter de Limeira. Olha, eu preciso urgentemente faturar para que eu possa olhar para Joelso Cardoso. Voltamos já, 19h25. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô Lupe, a ponte escalada, repita a macaca. Daqui a pouco, 20 horas, o amigo Batista narra aqui Operário e Ponte. 1 no gol, Igor Vinhas. 22 na direita, Apodi. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E 4, Rua Renato. Na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. Meio campo da macaca com 17, Luiz Oyama. 7, Neto Moura. 10, Camilo. No ataque, 21, Moisés. 9, João Veras. 11, Bruno Rodrigues. Fábio Moreno. Comanda a equipe, Edu. Vamos para o banco, menino Lupe, olha o banco. 12, Guilherme. 3, Luizão. 5, Dauan. 8, Bruno Reis. 15, Luan Dias. 16, Yuri. 19, Pato. 23, Alisson. 27, Pedrinho. 29, Matheus Peixoto. 33, Vanderlei. 71, Léo Pereira. Ok, nós estamos no YouTube, Gil Kleber, estamos no YouTube, estamos já no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. A sua foto, eu queria mostrar um jornal no YouTube, Gil Kleber. Mostrar, é o seguinte, gente, ó, hoje está completando exatamente 17 anos, agora tá? Pessoal do YouTube aí, um grande abraço, coloca no YouTube aí, Rádio Bandeirantes Campinas, e também no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado. Exatamente hoje, Gil Kleber, Joelso Cardoso, aqui do meu lado, o Greger, 17 anos que a Ponte ganhando aquele do Fortaleza de 2-0, vocês se lembram? Última rodada Brasileirão, Abel Braga, treneiro da Ponte, o empate era do Fortaleza. Até aqui, ó, a historinha do jogo. Datilografado, o pedacinho do jornal aqui, a ficha técnica e os detalhes. Ninguém sabia onde que o Fortaleza tinha a concentração do Fortaleza. Se era Mojimirim, Mogi Guaçu, se era em São Paulo. Aí o Fortaleza chegou no Majestoso e Berlim mandou dar rosas para a delegação do Fortaleza. Sabe como é que é? E aí o que aconteceu? A Ponte marcou um gol no começo, o zagueiro Gerson. O ingresso custou R$5. R$5 o ingresso. 19 mil foi o público. A Ponte tinha que ganhar. Então, um ano muito terrível. 21 jogadores abandonaram o clube. Falta de grana, né? Entraram na justiça trabalhista naquele 2003. 21 jogadores. Inclusive o zagueiro Rodrigo, Rodrigo, aquele mesmo que depois voltou daquela confusão, o Fabrício Carvalho, o Nenê que veio do Guaratinguetá, e 10 jogadores passaram por cirurgia em 2003. Olha quanta confusão, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho gol aqui. Foi o seguinte, 12 minutos de partida, teve uma falta, aí o goleiro Jefferson, do Fortaleza, deu uma baita bobeada, e o zagueiro Gerson faz 1-0 para a Ponte. Esse Gerson veio do Brasiliense. Aí no segundo tempo, 1-0, apertado. O Fortaleza apertava a Ponte, a torcida gritava, cantava o hino. E aí aos 23 minutos, o Fortaleza me desce, compadre. Um tal de Alexandre entra tabelando na área pelo lado direito, gol de entrada no Majestoso. O Lauro saiu e o cara chutou na trave. Nossa senhora, aquilo, né, esfriou, mas deu um ar na torcida, entendeu? E aí o que aconteceu? 2 minutos depois, o Rirena, ele tabela com o Adrianinho, e aí o Adrianinho faz 2-0 e deu aquela amenizada, né? Inclusive, aí desceram, eram 24 equipes, desceram Fortaleza e Bahia. Nesse dia aqui, 14 de dezembro de 2003, nós convidamos Mestre de Cá para comentar. O Zé Arnaldo comandou toda a jornada, o de Cá, ele comentou, inclusive quando terminou o jogo,
Enquanto que o Zé, ele fazia aqui os trabalhos todo trabalho pós-jogo, eu dei uma carona para mestre de carro, até a casa, ele morava em Souzas naquela época, né? E ele ia sair para candidato a vereador. Falei, mestre, é complicado e tal, saiu, não deu certo. Política é uma coisa, né? E a bola é completamente diferente. Mas é isso aí, hoje 17 anos dessa boa lembrança, se bem que foi para escapar do rebaixamento, mas foi um final feliz. Ponte 2, Fortaleza 0, a Ponte com Lauro, Marquinhos, Gerson, Luiz Carlos e Alain, Romeu, Piá, Rafael Ueta, depois Ronildo e Adrianinho, Jean, depois Vaguinho e Lucas, depois Riena, técnico Abel Braga. Depois desse campeonato aqui, o Adrianinho e o Piá foram para o Corinthians. Lembram-se disso? Até teve um jogo aqui, Corinthians e Ponte. O Piá jogando pelo Corinthians, ele foi substituído. E para entrar, ele ia entrar no vestiário da Ponte. Aí o goleiro da Ponte, Piá, não é aí não, Piá, é do outro lado. Aí o Piá saiu. Vamos encerrar? 19h32, meus amigos. Vem aí pra comandar Operário e Ponte, o amigo Batista, hein? Pra dar aquele show, mande, por favor, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Manda o seu nome, a sua cidade, que com muito prazer eu dou um alô pra você. No giro do placar, eu dou um alô pra você, tá bom? Bom, na sequência é ela. É ela! Você pensa que vai, mas ela não vai. Aí você pensa que ela não vai, aí ela vai. Quem é ela? É ela mesmo, essa macaca safada. E até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes.
pista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem! Alô, alô Campinas, alô Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Segunda-feira, a bola rola daqui a pouco, partida marcada para as 20 horas, 8 da noite, bola rolando em Ponta Grossa, Paraná. Aqui na Bandeirantes, a Ponte Preta em campo mais uma vez enfrentando o Operário. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. E hoje vamos sortear mais uma camisa da Ponte Preta, a camisa número 1. Daqui a pouco, assim que a bola rolar, você saberá como fazer para participar do sorteio. Fique ligado, fique atento, porque assim que a bola rolar, você ficará sabendo como é que você vai participar do sorteio. A camisa número 1, a camisa branca da Ponte Preta. O sorteio será dentro do programa apresentado pelo Edu Pinheiro. Jogo Aberto é o melhor pós-jogo do rádio esportivo do Brasil. Então fique ligado, atento, você vai participar do sorteio e depois o sorteio será no Jogo Aberto com o Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite, grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Foram dias turbulentos na Ponte Preta após a derrota para o Avaí na última sexta-feira. O técnico Marcelo Oliveira foi demitido do cargo e o executivo de futebol, Gustavo Bueno, pediu para sair da equipe da Ponte Preta. Com isso, Fábio Moreno é quem comanda o time hoje contra o Operário. O treinador interino terá a volta do zagueiro Juan Renato, que está confirmado no time titular na zaga, ao lado de Wellington Carvalho. Outra novidade na Macaca está no banco de reservas. Luizão, depois de um período no departamento médico, o jogador está recuperado e fica à disposição de Fábio Moreno para a sequência da Série B. E o Operário de Zailupi. A equipe de Ponta Grossa que não vence há 4 jogos. São 3 empates e uma derrota. E o técnico Matheus Costa vai poder contar novamente com camisa de número 8, Rafael Chorão, que cumpriu suspensão na última rodada e está confirmado no meio-campo titular. Destaque da equipe para o camisa número 7, Douglas Coutinho, que já marcou 3 gols na Bezona. O Operário aposta no seu retrospecto jogando como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 5 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas do Germano Krieger. Um aproveitamento de 50%. E aqui na transmissão de hoje, durante todo o período que estivermos com a transmissão pelo YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas, vamos apresentar aqui o troféu ACESP. A Bandeirantes não pode mais ser votada como melhor equipe esportiva do interior do estado de São Paulo, de acordo com o regulamento do troféu, porque o ano passado a Bandeirantes Campinas recebeu o 10º troféu
e pelo regulamento, quem chega a 10 troféus é jubilado. É o caso, por exemplo, do Milton Neves, é o caso do Galvão Bueno, Kleber Machado, enfim, tantos outros, né? José Silvério, enfim, vários cronistas esportivos, narradores, como Milton Leite também já foi jubilado. 10 é o número máximo. 10 é o número máximo. Chegou a 10, não pode ser votado mais. Aí no ano seguinte, aquele que chegou a 10 no ano anterior recebe esse troféu que está aqui na nossa mesa de vidro, que é o troféu de jubilado. É um troféu aonde a Rádio Bandeirantes passou então para a Galeria dos Notáveis. Galeria dos Notáveis, e um troféu definitivo que serve para todo sempre, está aqui na nossa mesa e será mostrado hoje aqui pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado para você que nos acompanha pelas redes sociais, em todas as plataformas digitais, pelos aplicativos e também no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos também transmitindo pelo Band Multi e pelo Facebook da Rádio Bandeirantes e também no meu canal do YouTube, Carlos Batista. É só entrar lá que você também vai me ver transmitindo essa partida de futebol, onde a Ponte vai enfrentar o Operário. E aqui na Bandeirantes, sempre opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite para você. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importante pra Ponte, né? Mesmo jogando fora de casa, a Ponte precisa resgatar aquele bom futebol, né? Tá aí o Marcelo Oliveira, já foi embora, vem aí nas mãos do Fábio Moreno. Expectativa é que ele possa ajustar os detalhes. Eu gostei da última partida da Ponte, criando algumas alternativas, criando inúmeras oportunidades. Tomara, Batistão, tomara que ele organize o sistema defensivo, que está cheio de problemas. Tomara que ele organize esse meio de campo também e coloque os homens de frente para botar a bola na rede. Expectativa boa hoje, viu, Batistão? Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite pra você. Um abraço, Batista, boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Dedico o meu trabalho na jornada de hoje a já a memória de muita saudade do grande desportista e profissional de futebol, Marcelo Veiga, que lamentavelmente nos deixou há algumas horas atrás. Não gosto de time repetido quando ficou tão evidente que alguns jogadores não renderam no jogo anterior. Já que houve a troca do comando, eu acho que o Fabinho Moreno poderia dar uma mexida ali em duas posições. No comando do ataque, onde o João Veras não vem rendendo absolutamente nada, e o Moisés, por tudo aquilo que já foi falado, pela sua instabilidade, pela sua falta de base, né? Pela sua péssima qualidade na finalização e no acabamento das jogadas. Seria importante que o Fábio Moreno buscasse alternativas, porque esses dois, entre outros, não renderam absolutamente nada contra o Avaí. E já que houve a troca do comando, por que não já tatuar a marca dele? Por que não já impregnar as suas digitais na formação do time? Não, conservadoramente, ele vem com o mesmo time, apenas com a volta do Juan Renato, que cumpriu suspensão automática. Eu esperava alguma mexida. De qualquer forma, boa sorte pro bom menino, competente, profissional, Fábio Moreno, que vá bem. O Moisés, que vá bem. O João Veras, mas eu os deixaria no banco hoje como opção para o segundo tempo, num jogo duríssimo, onde, pelo menos antes da bola rolar, eu não posso deixar de atribuir favoritismo para o Operário. Bem, daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para as 20 horas, mas agora tem o destaque do Guarani. Chegando o Marcos Luísio Cobrão, diz aí, Marquinhos. Oi, Batistão, grande abraço para você, para o amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani retornou às atividades hoje à tarde. Os atletas que participaram do jogo contra o Brasil na derrota fizeram um trabalho regenerativo. Os outros jogadores já trabalharam pensando na partida de quarta-feira contra o Confiança no estádio Brinco de Ouro. Não será possível
as entradas de Vagninho e Júnior Todinho. Os dois jogadores estão em tratamento médico. No dia 21, o Conselho Deliberativo do Guarani já convocou uma assembleia ordinária, uma reunião ordinária e para tratar do comportamento financeiro, das finanças do Guarani para a próxima temporada. Grande abraço, bom trabalho para você aí, Batistão. Muito obrigado, Marquinhos. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Ô, meu grande amigo, um abraço para você, um grande abraço a todos, ao especial amigo da Bandeirantes. Olha, mais uma notícia chata aqui, hein? O Greg me ajudando aqui, só o título aí, ô Greg, faz favor, por gentileza, leia o título da matéria, ele recebe agora aí, por favor. Luxemburgo é internado em São Paulo após testar positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Coisa, hein? É como disse o Tigrão, a gente tá perigosíssimo, hein? Está internado no Sírio-Libanês e o estado de saúde do treinador ainda não foi divulgado. Obrigado ao Ramos, lá estava em 2003 no Ponte Fortaleza. Alô, Erinaldo, do Parque Ipiranga, torcedor do CSA. Acha que é melhor a Ponte perder hoje? E Carlos Matozinho de Itatiba. Olha, o nosso WhatsApp é o 971021493, hein? Trabalhos técnicos, Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Sérgio Ricardo, Gilberto Sufi e Leandro Renato. Eu venho já já, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas, o nosso Em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. 29ª rodada do Brasileiro da Série B. Então, Operário e Ponte é o jogo de abertura. Teremos amanhã Oeste Cuiabá às 16 horas em Barueri. Ainda amanhã, 19h15, Sampaio Correia e Avaí. Amanhã, Cruzeiro e CSA às 21h30 no Independência. Independência, hein? Não é no Mineirão. Vitória e Juventude também amanhã, 21h30. Na quarta-feira, Brasil de Pelotas e Botafogo, Chapecoense Náutico, Guarani Confiança, 19h15 no Brinco. Repito, 19h15 no Brinco da quarta, Guarani e Confiança. Ficando para quinta-feira, Figueirense, América Mineiro e CRB e Paraná. Olha, para não dizer que não tem nada hoje, tem. Na Série C, daqui a pouco, lá em Goiânia, Vila Nova e Ituano. O Ituano, o único paulista no Brasileiro da Série C. E aqui na Band você ficou em nome de Luitex, máquinas e ferramentas em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É
seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Times escalados e definidos, escalado trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico interino Fábio Moreno, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 34, Wellington Carvalho. E 4, Rua Renato. Na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo da Macaca, 17, Luiz Oyama. 7 para Neto Moura. E 10, Camilo. No ataque, Moisés tem a 21. 9, João Veras. E 11, Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 34, W Carvalho. 4, Rua Renato. E meia dúzia, Lazzaroni. 17, Oyama. 7, Neto Moura. 10, Camilo. 21, Moisés. 9, João Veras. 11, Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Fábio Moreno. 12, Guilherme. 3, Luizão. 5, Dauan. 8, Bruno Reis. 15, Luan Dias. 16, Yuri. 19, Pato. 23, Alisson. 27, Pedrinho. 29, Matheus Peixoto. 33, Vanderlei. E 71, Léo Pereira. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesinha. O Operário também já está pronto e escalado pelo técnico Matheus Costa, com camisa de número 1. No gol, Martim Rodrigues. Na direita com a 2, Sávio. Na zaga, 3, Rafael Bonfim. E 4, Ricardo Silva. Na esquerda com a camisa de número meia dúzia, Fabiano. No meio campo, 5, Jimenez. 8, Rafael Chorão. E 11, Rafael Oller. No ataque, 7, Douglas Coutinho. 9, Schumacher. E 10, Ricardo Bueno. Repetindo a escalação do Fantasma. 1, Martim Rodrigues. 2, Sávio. 3, Rafael Bonfim. 4, Ricardo Silva. Meia dúzia, Fabiano. 5, Jimenez. 8, Chorão. 11, Rafael Oller. 7, Douglas Coutinho. 9, Schumacher. 10, Ricardo Bueno. No banco, à disposição de Matheus Costa. 12, Thiago Braga. 13, Renier. 14, Fábio Alemão. 15, Mazinho. 16, Julinho. 17, Leandro Vilela. 18, Lucas Batatinha. 19, Alemão. 20, Diego Cardoso. 21, Tomás. 22, Tomás Bastos. E 23, André Luiz. Arbitragem do jogo. Do estado do Rio Grande do Sul, apita a partida entre Operário e Ponte Preta, Roger Goulart. Roger Goulart apita o jogo. A assistente de número 1 é a Luísa Reis. E o assistente 2 é o Thiago Augusto Diel.
Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger, Zorzinho, alegria até o fim. Tô aqui pensando com a cabeça do Fábio Moreno, não deve ser fácil. Tá assumindo um time aí que acabou de perder o seu técnico, Marcelo Oliveira, time que vinha apresentando muitos problemas, principalmente no setor defensivo, né? E aí vem aquela questão, né? Será que eu mexo? Será que eu mexo na estrutura do time, jogo fora de casa? Será que eu troco algumas peças? Né? E aí ele corre o risco até de perder o vestiário. Então eu acho que esse é o critério que o Fabinho, que é um cara inteligente, que é um cara que tem visão de jogo, é um cara que é muito estudioso. Fabinho, sem dúvida nenhuma, é muito competente, diga-se de passagem. E ele deve estar pensando dessa forma: eu vou manter a mesma estrutura, vou manter as mesmas peças e vou encher esse grupo de confiança. Vou tentar achar uma alternativa e tentar mexer com o ego desses jogadores. Eu acho que é isso que o Fabinho deve ter feito nesses dias, até porque não dá tempo, né? Não dá tempo de você treinar o time, não dá tempo de você ajustar alguns detalhes. Tem que ser no vestiário, tem que ser lá no data show, tem que ser lá nos botõezinhos. E não é fácil. Não é fácil a vida para o Fábio Moreno. Mas eu acredito demais. Eu acho que com a mudança pode ser que as coisas aconteçam, né? Sempre quando tem a troca no comando técnico, os jogadores têm um algo mais, principalmente no emocional, né? Puxa vida, perdemos aqui o nosso comandante, e agora? Agora a responsabilidade é com a gente. Eu dizia isso, inclusive, antes da demissão do Marcelo Oliveira, que era a hora, era o momento desses jogadores da Ponte se dedicarem um pouco mais, se unirem, se fecharem, para que as coisas pudessem acontecer. Jogadores de qualidade, jogadores experientes, jogadores que já mostraram que têm condição e qualidade para defender uma camisa centenária e uma camisa de tanta tradição que é o da Ponte Preta. Então eu tô querendo crer que hoje aconteça a mesma coisa, que esses jogadores se fechem junto com o Fabinho Moreno, independente de quem vai para o campo, independente de qual esquema usado. Eu acho que a dedicação, o empenho, o tesão para ganhar o jogo, eu acho que é isso que está precisando a Ponte. Está precisando de virar no avesso o aspecto emocional para conquistar um bom resultado. Eu acho que a tônica do jogo vai ser essa. Não vai dar na técnica? Vamos na raça. Vamos correr pra caramba, para que a gente possa reverter essa situação negativa. Para mim, Tigrão, eu acho que está bem escalado. Eu também poderia até fazer algumas mudanças que você disse. Oi? Rapidinho, antes do Tigrão, o Fábio Moreno, hoje interino da Ponte, por enquanto, a informação é que ele fica até o final da Série B. Ele fala a respeito da formatação da equipe e o jogo contra o Operário. Antes de responder a tua pergunta, só queria prestar minha homenagem, meu sentimento, né, a toda a família do Marcelo Veiga, que hoje acabou nos deixando. Então é uma perda muito grande. Tem muita atenção com essa doença aí, que ela ainda está longe de sair do nosso país, né? Bom, a respeito da nossa equipe, a gente procurou dar sequência à equipe que vinha jogando, apesar dos maus resultados, mas o espírito eu acho que mudou bastante. Eu acho que nós vamos ver aí uma equipe com muito mais entrega, com muito mais luta, muito mais suor do que vinha sendo antes. Aí o Fábio... Esse é o Fábio Moreno, Glegueiro. Tá aí o que eu tava dizendo. Era isso que eu queria ouvir, Tigrão. E a sua expectativa? De jogo muito difícil, com 35 pontos. É lógico que o Operário vem para tentar tirar essa diferença aí. Ele ainda tem ameaça, né? Não tem uma situação tranquila com 35 pontos. Precisa aí para permanecer, que é a posição do Operário, mais 10 em 10 partidas. Acho que faz isso com tranquilidade, mas ele vai querer encontrar esses 10 pontos o mais rapidamente possível. E eu começaria o jogo com o Vanderlei no lugar do João Veras e com o Pato no lugar do Moisés. De qualquer forma, ele opta pelo mesmo time e vamos ver essa questão do espírito aí, né? Vamos ver se ele é bom nisso. Vai lá,
Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Ponta Grossa. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Domina a bola no campo de defesa. O time da Macaca sai jogando lá atrás. A bola pela direita. Apodi para Luiz Oyama. Volta no Apodi. Ele retrai para a entrada da grande área. Vem para W Carvalho. Entregando pela esquerda. Vem para Juan Renato. Está reaparecendo no time da Macaca. Para Luiz Oyama. Vira o jogo pela direita. Sai no campo de defesa. Apodi para fazer passe na frente para Neto Moura. Perdeu, olha o contra-golpe do Operário. Bola aberta pela esquerda, se manda no campo de ataque. Vem Ricardo Bueno, tentou passe por dentro na triangulação. Chega, tira, afasta lá atrás, volta, sobra a bola com Jimenez. Ele domina virando pela meia direita. Trabalha, vem na bola, Douglas Coutinho. Abriu pela direita, Sávio, pé direito, cruzou na área. Chega bem para tirar do corte, Neto Moura tira. Camilo não conseguiu dar sequência, a bola volta pela direita. Domina, tenta na passagem pela direita, Rafael Bonfim toca na frente, se manda pela meia direita, Douglas Coutinho, pé canhoto, bateu pro gol, pega firme Igor Vinhas, entrada da área, ele foi levando, enfiou o pé canhoto, o chute não saiu tão forte assim. Igor Vinhas atento, ligado, pegou firme sem rebote. E o Douglas Coutinho, ele é forte no corpo, ganhou a disputa pela bola e conseguiu fazer a finalização. Para a sorte da Macaca, o chute saiu fraquinho nas mãos do Igor Vinhas. E vem o time do Operário, Fabiano levantou a bola no fundo do campo, não conseguiu chegar. Ricardo Bueno, a bola foi fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para Macaca. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Abre o Carvalho, recebe a Apodi, tenta fazer o passe, erra tudo, joga para fora, para lateral, mas o último toque foi do Jimenez. É arremesso não, deu arremesso para o Operário. Lançamento errado, chega W Carvalho. Tira, bate de perna direita, tocou no corpo de Schumacher. A bola foi para a linha lateral. É cobrança de arremesso, vem na bola para fazer a cobrança Apodi. Ele prefere o toque recuado, mandou lá dentro da grande área para Igor Vinhas. Saiu dominando com os pés, tocando para Juan Renato na lateral pela esquerda. Vem lá atrás no campo de defesa, vai sair jogando o time da Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Lá atrás, Luiz Oyama, ele volta muito, trabalha o jogo, levando na perna direita, recuando pela metade da zaga. W Carvalho de perna direita, enfia a bola pela quarta zaga, Juan Renato para Luiz Oyama na cabeça do círculo central, dali para Neto Moura, na enfiada de bola para Apodi, ele partiu numa velocidade, pé direito, bateu cruzado, o goleiro pegou, soltou, voltou, Camilo dominou para Moisés, voltou pelo lado esquerdo, dominou, ajeitou, vem para a bola, pé direito, bateu pro gol, pega firme. Martim Rodrigues pegou o chute de pé direito de Bruno Rodrigues na entrada da área. Pegou firme, sem rebote. No lance anterior ele havia soltado a bola em Lupi. Uma jogada que começou pelo lado direito, numa esticada de bola do Neto Moura pro Apodi, que fez o cruzamento. A bola passou por todo mundo, menos pelo Bruno Rodrigues, que finalizou de perna direita para a defesa do Uruguai, o Martim Rodrigues. E vem Sávio pela direita, levou e entregou para Coutinho. Ele levou para a linha de fundo, tentou fazer o cruzamento, a bola escapou pela linha de fundo. Último toque do Ponte Pretano, escapa
Escanteio pro Operário bater. É o primeiro escanteio do jogo a favor do time da casa. O Operário tenta fazer o primeiro gol, é bola parada, os grandalhões da equipe paranaense já estão na área, o Rafael Bonfim e também o Ricardo Silva. Escanteio para o Operário. Escanteio, Operário, levantamento na área, subiu o Schumacher, não conseguiu alcançar, mas do rebote apareceu o Sávio, dominou, partiu, levou o pé direito, cruzou na área, Fabiano girou em cima da marcação, voltou na direita, levantamento, bola cruzada na área, subiu, vem de soco, Igor Vinhas, o rebote sobrou pela esquerda, vem Ricardo Bueno, bateu pro gol, tirou Igor Vinhas, o toque entrou, é gol! Gol! Ricardo Bueno é pro Operário! Nos tempos áureos, os ferroviários na cidade. Na marca de 5 minutos passados, primeiro tempo, a bola foi levantada na área, houve um toque de cabeça do Rafael Bonfim, Igor Vinhas tirou um chute na sequência, Igor Vinhas bateu roupa, e aí oportunista, apareceu camisa 10, Ricardo Bueno, meteu o pé direito e jogou no fundo do gol da Macaca, e abre o placar do jogo em Ponta Grossa do Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. A origem do gol, mais uma vez, uma jogada de bola parada, uma cobrança de escanteio. A bola ficou viva dentro da área da Ponte Preta. Na tentativa de afastar a bola, o Rafael Waller acabou chutando e no rebote do Igor Vinhas, o Ricardo Bueno mandou a bola para o fundo da rede. Ricardo Bueno marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro do Operário no jogo. Operário 1, Ponte 0. Na Sassi Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Sassi. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, B-Zona. B-Zona é aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0. Mas então, rapaz, é só a 18ª vez que a Ponte leva o primeiro gol, independentemente se depois empatou ou virou. 18ª. Deixa eu ver aqui, Eleazar do Jardim Garcia, muito obrigado. Da Cidade Jardim, o Ítalo Ferreira e o Gui do São Bernardo. Agora sim, Gui, gostei. Ele está informando, é do São Bernardo, mas da parte de cima. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Domina, vem para o jogo. Jimenez, pé direito, bateu, a bola bateu na cabeça do Schumacher. Voltou reboteada para a entrada da grande área. Subiu lá atrás, Juan Renato para afastar. Reboteada, a bola sobrou com Moisés. Ele recua no campo de defesa. Vem na bola, bate Lazzaroni, devolve a bola pela esquerda. João Veras busca o serviço lá pela esquerda. Trabalha, gira em cima da bola, toca atrás, vem para Neto Moura. Domina com imensa dificuldade, com 2 a marcá-lo. Enfiou na lateral, se manda no campo de ataque. Vem Camilo, aberto para fazer o passe lateral pela esquerda para Moisés. Vem por dentro, tentando o passe, recua. Vem de novo pelo setor esquerdo, Camilo tocando na lateral. Se manda, vem para o jogo, cruzamento na área, em cima da marcação, tira. Afasta lá atrás, Rafael Bonfim. Jogou para fora, para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Lazzaroni tem pressa e cobra. Cima da Juan Renato, faz o passe por dentro. Vem para Neto Moura, volta no Juan Renato pela esquerda. De novo para Neto Moura. Ele trabalha para fazer o passe para W. Carvalho. Se manda se aventurando lá no campo de ataque pela ponta direita. Ele de perna direita tenta o passe, bateu no adversário, voltou, sobrou com Moisés. Dominou, rolou Camilo, pé direito, bateu para o gol, bateu fraquinho. Martim Rodrigues pegou firme lá atrás e sem rebote, Lupi. E o Moisés queria o passe, porque estava sem marcação e livre para finalizar em direção ao gol do Operário. O Camilo resolveu bater, estava de frente para o gol, desviou na zaga e ela ficou fácil para o goleiro do Operário.
Placar de 1-0, o time do Operário sai na frente, como disse o Edu Pinheiro, 18ª vez que o time da Macaca começa o jogo perdendo. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. E você confere aqui na Bandeirantes, em Ponta Grossa, Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0. Achei! Tem mais um jogo nessa segunda-feira, hein? Só mais um. Vila Nova e Ituano, Brasileiro da Série C, primeiro tempo 0-0. Alô, Batata de Rio Preto, Alexandre Moreno e o Ditinho de Tupã. E uma pergunta que não quer calar. Senhor Batista, como será o sorteio da camisa? Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, então é agora, hein? A bola já está rolando, já estamos com 11 minutos. O sorteio da camisa. A camisa está aqui na mesa de vidro e você pode concorrer depois desse ataque. Domina Camilo, vai para a bola, tentou o cruzamento na área. A bola vai escapando na linha de fundo, seria o escanteio. Chega Sávio, tira, afasta o time do Operário. É pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Instagram hoje, hein? Instagram. Lá tem uma foto, quem é seguidor da Rádio Bandeirantes no Instagram já está vendo a foto lá. É a foto da camisa que será sorteada. Entre lá, tem que comentar. Comentando, você vai participar do sorteio. Dominou, vem Camilo, tentou girar de pé direito, bateu estranho, esquisito na bola. Ela subiu, veio rodando e foi embora para fora pela linha de fundo. Ele estava dentro da grande área e desperdiçou o lance. Tiro de meta para o Operário bater. A assistência do João Veras foi interessante, mas o chute do Camilo foi horrível. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para Martim Rodrigues. Então é pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem que curtir, seguir a página, seguir o Instagram da Rádio Bandeirantes e comentar a foto. E você vai concorrer à camisa 1 da Macaca, camisa branca. Oferecimento, vá conhecer a nova loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso: vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Domina, vem pro jogo, o time da Ponte Preta tá perdendo a partida. Camilo no corredor, trabalha o jogo, perde tempo. Rola atrás pela direita, vem Apodi, toca ainda mais atrás. Ela sobra no campo de defesa, vem para W Carvalho, rolando para dentro do círculo central. Vem na bola para fazer o passe, o time Ponte Pretano sai com Luiz Oyama, toca o jogo pela direita, vem para Neto Moura. Ele arruma na perna direita, vem voltando em direção ao círculo central e recua a bola para o campo de defesa. Juan Renato ingressa no campo de ataque, solta o jogo para Bruno Rodrigues, sai, vem pela meia, veio para dentro do círculo central, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás Martim Rodrigues, pega firme, sem rebote. Pintou, vai pintar, pinta na Saci, pintou gol onde? Olha aqui, achei o gol nessa segunda-feira, gol do Vila Nova, brasileiro da Série C, lá em Goiânia. Enan marca, primeiro tempo, Vila Nova 1, Ituano 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br.
Domina Lazzaroni, vem pela esquerda, se manda no campo de ataque, partiu. Bruno Rodrigues pediu o lançamento para ele, volta no Lazzaroni. Ele recolhe com a perna esquerda, a marcação está um pouco distante, volta para Juan Renato. Enfiando para dentro do círculo central para Neto Moura. Para Juan Renato, abriu na lateral, vem Lazzaroni, preparou o cruzamento, desistiu, está muito longe. Toca curto para Camilo, voltando para Juan Renato. Na frente para Luiz Oyama, volta no Juan Renato. Time da Ponte vai andando para trás, tipo caranguejo. Recua, vem W Carvalho, toca para Igor Vinhas, volta no W Carvalho. Adianta a marcação, o time do Operário. W Carvalho levantou a bola no campo de ataque, na entrada da área adversária. Saiu lá atrás. Martim Rodrigues primeiro observou, fez uma vigilância e depois pegou com os braços em definitivo. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. Anote aí, 97410-6068. Receba em sua casa a melhor pizza do Brasil. Bola aberta pela direita, vai embora para o campo de ataque, descendo lá pela ponta direita. Oller puxou, arrumou, rolou para a entrada da área na tabela com Schumacher, voltou Oller. Bateu em cima da marcação. Juan Renato chega para afastar e tira. Soltando para Bruno Rodrigues, ele deixa a meia, se enfia por dentro, vem para o corredor. Tentou furar o bloqueio, chega a marcação para afastar, tira. Sai jogando o time do Operário lá pela direita. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, dominou a Podi, deu um tapinha de perna direita para João Veras, voltou para Podi, para Veras. Ele tentou arrancar, não conseguiu. Ricardo Silva acompanhou. Fez o bloqueio e sai o Martim Rodrigues e pega firme. Conferindo o placar do jogo, Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0, Edu. Então amanhã, seu Batista, Libertadores, no Allianz Parque, 20h30. Amanhã, Palmeiras e Libertad. Lá no Paraguai foi 1-1, 0-0. Portanto, é do Palmeiras valendo vaga aí na semifinal. Um abraço pro Menegildo do bairro São Bernardo, parte de cima, o Menegildo, o Avelar de Hortolândia. E recebi aqui o seguinte recado. Oi, Edu, eu e meu amor estamos juntinhos ouvindo vocês aqui na minha casa em Hortolândia. Neuza e ele, marinheiro. Domina o time do Operário, Douglas Coutinho dominou, arrancou, puxou para a perna direita, bateu, espalma Igor Vinhas. Que bola venenosa, ela veio rodando, acho que ia fora, mas pelo sim, pelo não, Igor Vinhas pulou e defendeu no canto baixo esquerdo, mandou para fora pela linha de fundo. É escanteio pro Operário bater. Mais uma vez com camisa número 7, o Douglas Coutinho. Ele viu que tinha espaço, mandou um chute, como você disse, Batista, um chute cheio de curva. O Igor Vinhas, na dúvida, mandou a bola pela linha de fundo. O Operário tem escanteio para fazer, mas o jogo tá parado. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão monumental do Estádio Majestoso. Acesse 1900mais.com.br. Cobrança de escanteio, a bola atravessa toda a extensão da grande área, vem pela esquerda, Oller tentou levar, fecha a porta lá atrás, Moisés, a bola vai para a linha lateral, é
arremesso pela esquerda. Se preparando o Fabiano para fazer a reposição. 19 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o time paranaense. Vai mandar na área, Fabiano, usando a força do braço. W, Carvalho subiu, tirou de cabeça, a bola caiu. Tirou lá atrás Moisés. A bola sobrou pela direita, dominou. Vem Sávio, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás. Afasta Luiz Oyamba. A bola voltou. Ricardo Bueno, levantamento na área. Chega lá atrás Igor Vinhas. Vem dominando com os pés. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. É tempo de análise, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 20 minutos, os 20 primeiros e análise, placar de 1-0, a Macaca perdendo, e aí Tigrão? Sai perdendo de novo, tem que correr atrás do prejuízo, não tem nada de diferente no time, o time toca muito para trás, o Operário fez o gol e recuou, já encurta todos os espaços da Ponte, e o goleiro da Ponte vive um momento horroroso, né? Goleiro Leitinho, bateu, tomou. Ele errou 2 vezes no gol. Primeiro que na saída era bola para ele segurar, ele tinha espaço para segurar. Ele socou para frente. E aí caiu no pé do jogador do Operário que bateu. Ele soltou, né? Bateu roupa. Então dupla falha, no primeiro e no segundo lance. E nesse outro que você disse que ele espalmou, realmente ele bateu na bola, mas ele tentou segurar e soltou. Para sorte dele, ela não saiu na direção do gol, porque ele tentou pegar e soltou. Senão seria um peru de Natal histórico. Então vive um momento horroroso o goleiro da Ponte, passando total intranquilidade para a equipe, para a linha de zaga e para todo mundo. Realmente lamentável, o Operário não faz por merecer até agora 1-0, mas em função da imperícia, da falta de confiança e da falha técnica do goleiro da Ponte, a Macaca já perde o jogo no Paraná. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzin, você que é especialista da posição, há algum motivo? Primeiro, se você acha que o Igor Vinhas falhou no gol do Operário e se há algum motivo pela intranquilidade do goleiro Ponte Pretano. Demonstra intranquilidade sim, Batista. E eu tô com o Tigrão, os dois lances, houve uma falha, a bola viajada, ele tem que sair e segurar, ele tem capacidade, tem técnica, tem altura, tem envergadura para isso, e ele deu um soco, acabou não pegando muito bem, até porque a bola estava meia morta, então por isso que dava para segurar. E ele não conseguiu dar a velocidade, a força necessária para jogar longe, a bola acabou caindo ali na entrada da grande área, e aí teve o lance, né? E aí erro de execução do movimento. Ele foi tentar espalmar uma bola que seria para segurar, e aí coloca a bola para dentro, nos pés, né? Soltando, dando um rebote para frente, e todo o atacante quer isso, né? E esse menino, o Ricardo Bueno, que é um artilheiro, estava ali para conferir. Então, para mim também, erro de execução nos dois lances que originou o gol do Operário. Nesse momento a Ponte é melhor, mas o Operário está chegando. Douglas Coutinho levantou da lateral da grande área para a entrada da pequena área, subiu lá atrás Igor Vinhas, chegou pegando, toca para Bruno Rodrigues e puxa o contra-golpe do time da Macaca, rola atrás para Luiz Oyama, ele bate, ele aperta a direita, entregando para Neto Moura, Neto Moura chama alguém, lançamento na frente, na ponta direita, vem Moisés, dominou, chegou a marcação por trás, Fabiano é obrigado a recuar, Moisés toca lá atrás, vem para W Carvalho, entregando a bola dentro do círculo central para Luiz Oyama, para Juan Renato, zagueirão vai se aventurando, na frente para João Veras, ele faz a parede, domina, gira de costa para o gol, tentou fazer o passe vertical lá atrás, toca o zagueiro, tira a bola, volta reboteada, domina pela esquerda, vem Lazzaroni para fazer o passe aberto na ponta canhota para Bruno Rodrigues, voltou, Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Bonfim, afasta, tira, já completa Sávio, afasta a bola, volta com o time da Macaca, W Carvalho
Carvalho, último homem do time Ponte Pretano na primeira metade do círculo central. Acionou Apodi pela direita, ele abre os braços, todo mundo marcado. É obrigado a recuar. Vem pela direita, vai dominando o time Ponte Pretano. Agora pela esquerda com o Juan Renato, abrindo na ponta canhota. Bruno Rodrigues encarou a marcação, a finta, pé direito, bateu cruzado. Vem lá atrás, afasta Bonfim. A bola volta reboteada pela esquerda. Juan Renato bateu na zaga, voltou, tirou, afasta Rafael Chorão. A bola volta lá para o campo de defesa. Último homem, Ponte Pretano vai buscar a bola. W Carvalho soltando curtinho, entregando dentro do círculo central. Vem para Luiz Oyama, dali para Neto Moura. São os dois volantes da Macaca. Acionou o campo de ataque pela direita, Moisés. Ele toca de lado, toca para trás, recua, vem para Neto Moura. Abre o jogo lá pela esquerda, vem Juan Renato. Vai se aventurando no campo de ataque, rola o jogo, vem para Luiz Oyama, para João Veras, foi dominar. A bola deu na canela dele, voltou, ele dividiu, o árbitro parou, marcou falta. João Veras é sofrível. Muita dificuldade para dominar para um jogador que joga de costa para o gol. Não pode ter essa dificuldade não, hein, Lupi? Ainda acabou perdendo o pé de ferro para o lateral direito Sávio, que é pequenininho, mas foi esperto. Chegou primeiro que o João Veras e o atacante da Macaca foi obrigado a fazer a falta no campo defensivo. 1-0, o Operário vence a Macaca. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet luitex.com.br. Se manda Ricardo Bueno, vem pela ponta direita, tentou fugir da marcação, o árbitro parou, marcou a falta do Luiz Oyama. Falta lá pela direita, campo de ataque. É falta para o Operário bater, Antônio Lupi. E o Luiz Oyama reclama que o árbitro estava distante do lance e o assistente, que estava ali bem pertinho, não marcou nada. Mas o árbitro é a palavra que vale. É falta para a equipe do Operário. Rafael Chorão, camisa número 8, é o candidato para fazer a cobrança. Time do Operário vai adiantando as suas fileiras. É perigo contra a meta defensiva de Igor Vinhas. 26 minutos e 31-0. Operário tá ganhando o jogo. Apenas um homem da barreira. Partiu o Chorão. Pé direito, levantou na área. Subiu de cabeça. Bonfim. Rafael Bonfim enfiou a cabeça na bola, mas errou o buraco. Ela saiu, foi embora. É tiro de meta para a Macaca bater. Subiu mais alto que o Wellington Carvalho e também o Apodi. O zagueiro número 3, Rafael Bonfim, cabeceou a bola sem direção. O Igor Vinhas está caído. Coloca a mão ali na parte de trás da coxa, uma lesão que ele já teve recentemente. O jogo está parado. Preocupa ali o camisa 1 da Ponte. Se você não tem Instagram, peça para um amigo, para um colega, para um parente, para você concorrer à belíssima camisa da Macaca. Camisa número 1, a camisa branca. É somente hoje, somente pelo Instagram. @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem uma foto lá dessa camisa. Você tem primeiro que seguir a Rádio Bandeirantes no Instagram. Aí você tem que fazer um comentário. O comentário é que depois será possível jogar o seu nome, né, o seu login, dentro do site eletrônico sorteador. O sorteio é eletrônico. Então você tem que fazer um comentário para concorrer dentro do jogo aberto com Edu Pinheiro. O sorteio da camisa número 1 da Ponte Preta. Oferecimento da loja 1900, a nova loja da Macaca. Vai sair jogando lá atrás o time Ponte Pretano com cobrança de arremesso lateral. Lazzaroni já está posicionado. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Apodi domina pela direita no campo de defesa, vem trazendo, pisa na bola, arruma para fazer o passe, abriu lateral, lateralizando o jogo no campo de ataque para Moisés, para Luiz Oyama, soltou para Moisés pela direita, vai para o campo de ataque.
com o freio de mão puxado, esperou a chegada do zagueiro. Ele toca na bola, ganhou arremesso lateral, o próprio Moisés para fazer a cobrança. Soltando para Apodi, ele domina e recua. Do campo de defesa vem W. Carvalho, bate de perna direita, a bola atravessa a metade do círculo central. Chegou até Juan Renato para Lazzaroni. Levanta a bola de perna esquerda para João Veras. Ele conseguiu escapar da marcação de costa para o gol. Dominou no peito e tocou na grama, soltou para Luiz Oyama, desarmado. Deu sorte, a bola sobrou com Moisés. Ele tentou o drible, perdeu. Vem Apodi para recuperar. Recebe e recua, tocando para Igor Vinhas. A entrada na grande área, soltando para W. Carvalho, centraliza o jogo. Vem Luiz Oyama para fazer o passe. Camilo se manda pela esquerda, na frente. Bruno Rodrigues saiu do trânsito, puxou para o corredor central e armou o jogo lá pela ponta direita. Vem para Apodi, volta no Bruno Rodrigues. Tentou o passe à frente, o Apodi não foi. Chega Fabiano para afastar para o time do Operário. A bola caiu com Ricardo Bueno, ele domina no campo de defesa, rola para dentro do círculo central para Rafael Chorão. Abriu pela direita, tocou para Sávio, dominou, rolou de primeira. Abriu para Douglas Coutinho, vem pela ponta direita, a bola solta atrás, vem para Sávio. Dominando, tentando a passagem no campo de ataque, gira o corpo em cima da marcação. Aliás, era o roller, voltou para Sávio. Sávio dominou, partiu, vai para a ponta, falta. O árbitro parou, marcou falta para o Operário bater. Antônio Lupi. A falta foi do Lazzaroni, camisa meia dúzia, em cima do lateral direito da equipe do Operário. O Sávio, bem perto do lance, o assistente de número 2, acabou marcando a falta. Mais uma falta lateral, lado direito. Mais uma bola que será levantada na área do Igor Vinhas. Schumacher, que é grandalhão, já está ali posicionado. E a Rádio Bandeirantes agora pertence aos notáveis da ACESP. 10 vezes eleita a melhor equipe esportiva do interior do estado de São Paulo. Chorão, pé direito, cobrou, a falta levantou na área. Ricardo Bueno subiu, vai embora pela linha de fundo, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Sozinho. O camisa 10, o Ricardo Bueno, subiu para o cabeceio, para a sorte da Ponte. Ele mandou a bola por cima da meta, tiro de meta do Vinhas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, anote aí o WhatsApp para fazer o pedido. 999 47 19 80, Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, tá vencendo o jogo o time do Operário. E aqui na Bandeirantes é tempo de análise. 31. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. E aí, Tigrão, placar de 1-0. O Operário tá merecendo o placar? Não tá merecendo, porque foi fruto de uma falha, né? Do goleiro da Ponte, uma falha técnica lamentável. Mas a Ponte também não merece nada de tão positivo no jogo, além, pelo menos do empate, que o jogo deveria estar 0-0. É um jogo muito fraco tecnicamente. Agora é impressionante. Toda a bola alçada na área da Ponte, ninguém tira. Bola alta na defesa da Ponte, sempre o adversário que cabeceia. Até agora está errando o buraco, né? Até agora são cabeçadas de baixa qualidade técnica, mas todo mundo olhando, um reclama com o outro reclama com um, e é uma festa. Bola alta na zaga da Ponte. Impressionante. Não vejo nada, absolutamente nada de diferente no time, até porque nem deu tempo, né? Jogou sexta, demitiu o treinador, hoje é segunda, treinou dentro do avião e o time é lamentável. Tem que chegar aos 45 pontos urgente, porque até isso nesse momento chega a preocupar. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Pintou. E atenção, opa, pinta na Saci. Depois desse ataque, Moisés dominou, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo.
Pintou o gol onde, Edu? Olha, o Ituano empata. Brasileiro da Série C, primeira rodada da segunda fase lá em Goiânia. Gol do Gabriel Tagliari, 27 primeiro tempo. Agora Vila Nova 1, Ituano também 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O Moisés, ele é um jogador voluntarioso. Tem até alguma capacidade no drible, chuta forte, mas o problema dele realmente é o retângulo, né? Ele não acerta. E vem dominando o Roller pelo lado lateral da grande área, pelo lado direito, levantou para a cruzada na área, Podi, chega de cabeça, afasta, tira, vem lá atrás Moisés de cabeça, tira, toca a bola, vem Camilo dominando, passe na vertical, na velocidade, Luiz Oyama, passe errado, ele dá no pé do adversário, a bola volta, sobrou com Moisés, dominou, soltando outra vez na frente, vem pela meia esquerda para Luiz Oyama, tentou cavar a falta, chega, afasta, tira, vem Jimenez, tirando o time da Ponte, se apresenta, chega lá atrás, Neto Moura, afasta, conseguiu tirar, entregou para Apodi, na ponta direita, dominou, vem para a bola, Bruno Rodrigues para Camilo, para Bruno Rodrigues, recolheu por elevação para Apodi, Apodi vai para a bola, chegou, dividiu e o árbitro parou, marcou. A falta para o time do Operário, Antônio Lupi. Deu a falta do Apodi na visão do árbitro e também a posição era irregular do camisa número 22 da Ponte Preta. Ele usou o corpo ali para tentar proteger a bola e fez a falta que foi marcada pela assistente 1, a Luísa Reis, do estado do Rio Grande do Sul. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui. Depois desse ataque, Bruno Rodrigues dominou para o time da Ponte no campo de ataque. 3 a marcá-lo. Parece um enxame de abelhas. Ele é obrigado a recuar, toca a bola lá atrás do campo de defesa. Vem Neto Moura, meteu o pé direito, abriu, lateralizando o jogo lá pelo setor esquerdo. Vem para Lazzaroni, para Moisés, arrancou, penetrou no cinturão de marcação para João Vera, girou em cima da marcação, tocou para ninguém. Jogou no pé do zagueiro, tira Ricardo Silva. Jogou para fora, para a linha lateral. E arremesso pela esquerda, campo de ataque, Lazzaroni cobra. Soltando para Bruno Rodrigues, vem na bola, tentando a passagem no campo de ataque com dificuldade. Luiz Oyama dominou, rolou, recuou, jogou para dentro do círculo central para W Carvalho. Enfiou do lado direito do campo de ataque, vem para a bola, toca Podi para Bruno Rodrigues. Escapou pelo lado direito, tentou passe, erra o passe, jogo nos pés do adversário. Erra muito passe o time da Ponte, mas em compensação o Operário também erra. Errou um agora, ó. E vem Bruno Rodrigues tocando para Neto Moura. Lançou no ataque para Moisés. Ele perfurou o cinturão central de marcação do Operário. Abriu para Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás. Jimenez de cabeça, afasta, tira. Bruno Rodrigues dominou, pé direito, bateu para fora. Bateu direto, a bola foi embora para fora. E o Apodi passava livre pelo lado direito. Não olhou para o Apodi, tentou arremate Bruno Rodrigues e errou Antônio Lupi. O Apodi ficou desesperado porque ele estaria em condições perfeitas para fazer o cruzamento livre de marcação. O Bruno Rodrigues não teve paciência. Finalizou mal pela linha de fundo. Tiro de meta para o uruguaio Martim Rodrigues. Agora vai, Edu. Placar em Ponta Grossa, Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0. Olha, descarregando aqui, ó, César do Proença, Dulce Janilton de Atalaia, lá nas Alagoas, muito obrigado. Elton Gomes de Campinas, de Mogi das Cruzes, o Edmilson, o Dadá de Barão. Deixa eu ver quem mais aqui, é o José Rocha, Bravo Cutreneiro. Deixa eu ver aqui, Milton Santos Lacerda, da cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O Wilson de Março de Maringá. O Nivaldo de Sumaré. O Ronaldão do 3394. O Valdemar Soares de Jardim América, lá no Rio de Janeiro, em Jardim América. Alô, Valdemir, é Valdemir. Valdemir Soares e a Cristiane da Cidade Jardim.
Domina o time da Ponte. Camilo centraliza a jogada, vem com Neto Moura no corredor. Ele recolhe no corredor central para fazer o passe lateral pela esquerda para Lazzaroni, dali para Moisés. Ele vem andando para trás, recua para Juan Renato. O time Ponte Pretano está inteiro no campo de ataque, numa ocupação militar. Vem Camilo, toca na bola, soltou na frente para João Veras, ele não conseguiu dominar. E olha o contragolpe, bola aperta pela direita, se manda Oller lá pela ponta direita, encara a marcação, chega Neto Moura, comete a falta. Falta em Rafael Holler. Surgiu na Copa Paulista, né, o Lupe? Exatamente. Lembra num jogo da Ponte Preta que ele fez 3 gols. Foi na estreia. Ele defendia a Portuguesa Santista, a Ponte vencia por 2-1, mas ele marcou 3 gols e deu a vitória para o time da Portuguesa Santista na estreia da competição. Hoje é reforço do Operário. E foi ele que sofreu a falta pelo lado direito. E o Rafael Chorão, camisa 8, está pronto para a cobrança. 39, primeiro tempo, 1-0. O Operário, Chorão, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, afasta Juan Renato. A bola voltou dentro do círculo central. Trabalha o time do Operário, placar de 1-0, está vencendo o jogo. Cima da Douglas Coutinho, arrancou na esquerda. Marcação em cima dele de João Veras, a bola vai para fora. E tem um caído lá, o Ricardo Bueno. O jogo será paralisado para o atendimento ao 10 do time do Operário. O que é que aconteceu, hein? Olha, ele coloca ali a mão na região da barriga, né, do estômago. Tá caído, camisa 10, o Ricardo Bueno, que foi o autor do gol, depois de uma disputa de bola ali com o Apodi. O jogo tá parado, caído o autor do gol do Operário. Lumitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. É tempo de análise. Gleger Zorzin, 40 minutos, placar de 1-0. Vai virar assim? Qual que é o seu feeling, em Gleger? O Batista, a Ponte nesse momento tem 74% de posse de bola, trocou 299 passes, mas é um domínio falso, né? A gente não vê a Ponte chegando com qualidade, colocando riscos ao sistema defensivo do Operário. Erra muitos passes, erra na transição, né? O Moisés começou agora do meio para o final do primeiro tempo a melhorar, né? Puxando, levando essa bola com qualidade, mas precisa ter um pouco mais de gente ali no meio de campo, né? O Operário agora com 1-0 baixou as linhas, dificulta ainda mais a penetração dos homens de meio da Ponte Preta, que erram na hora da transição. Então precisa ter um pouco mais de calma, né? Colocar os nervos no lugar e botar a bola no chão, tentar girar de um lado para o outro, criando alternativas. A gente viu aquele lance do Bruno Rodrigues, espera um pouco, a Apodi está passando. Isso é tranquilidade, é essa tranquilidade que a Ponte tem que ter. Para mim termina aí 1-0 Operário e a Ponte precisa melhorar nesse aspecto no segundo tempo. Cartão. A informação na Bandeirantes. Primeiro cartão amarelo do jogo é para o camisa 4 da Macaca, Juan Renato, por reclamação. Juan Renato está amarelado. Luiz Oyama domina pela meia direita, faz a enfiada de jogada para João Veras, ele reclamou, o árbitro marcou. É falta para Macaca bater pela meia direita, campo de ataque mais próximo lá da linha frontal da grande área. É falta para Macaca bater, Antônio Lupi. O camisa número 9, o João Veras, fez o pivô, protegeu a bola de costas para o gol e foi empurrado pelo camisa 4, o Ricardo Silva, que reclama bastante, mas a falta já está marcada a favor da Ponte Preta. Lado direito, quem está na cobrança, Lazzaroni, e o Camilo também está na bola. Lazzaroni bate com a esquerda, Camilo com a direita. É falta para a Ponte Preta bater. O meu coração está pedindo gol. Bola parada, 42 minutos, 1-0 para o Operário. A Ponte vai para o empate. 2 homens na composição da barreira. Autorizado, vem pra bola Camilo, partiu, pé direito, bateu na barreira, a bola voltou, Lazzaroni parou, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás chorando de cabeça, afasta, tira, a bola voltou, Moisés, levantou na entrada da grande área, vem Martim Rodrigues, pega com enorme facilidade. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery, 97410 6068.
98. Receba na sua casa a melhor pizza de Campinas. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Olha, seu E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Oi, e tem oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral. .com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0. O time do Operário está vencendo o jogo. João Veras. Marcação alta. Tomou, partiu, levou para a linha de fundo. Ele reclamou de alguma coisa. De um toque, um possível toque no zagueiro. A bola foi para a linha de fundo. Quem tocou foi o Jimenez. É escanteio para Macaca bater. Eu não entendi a reclamação do Veras. Primeiro ele pediu um pênalti, ele viu que não ia ser pênalti, depois ele pediu escanteio e conseguiu o escanteio. Macaca tem bola parada, Camilo na bola. É um pidoncho, né? Um pidão. Ele tava pedindo alguma coisa para ver se lucrava, se lograva êxito. E logrou. Escanteio, partiu Camilo, pé direito, levantou na área. A bola veio, Baixa, tira lá atrás Schumacher, ajudando a defesa. Ele acelerou lá dentro da grande área e vem pra bola, lançamento para Moisés, o time da Ponte se mete pela ponta, Bruno Rodrigues, pé direito, cruzou na área para João Vera, subiu, o zagueiro tira, vai embora para fora pela linha de fundo, saiu. Queria o escanteio, a Ponte, o árbitro deu tiro de meta, Lupe. Porque a bola pegou por último na cabeça descolorida do atacante João Veras e se perdeu pela linha de fundo. Mais 4, vamos a 49. Entre lá no Instagram, comente a foto da macaca, da camisa da macaca que está lá para concorrer a uma camisa, camisa número 1 dentro do jogo aberto. O oferecimento, vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da macaca mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso, vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do Majestoso. Acesse o site 1900mais.com.br. Uma entrada dupla de 2 jogadores ponte-pretanos. O Fabiano ficou no solo, reclama, dizendo que foi tocado no tornozelo e o árbitro marcou falta para o Operário bater. Ele foi tocado de uma forma dura pelo camisa 7, Neto Moura, que recebeu o cartão amarelo. No final do primeiro tempo, Moura tem que ir lá e cumprimentar o árbitro, porque poderia ser um lance para expulsão. Falta para o Operário, Chorão na bola. Chorão vem para a bola para fazer a cobrança de falta pela esquerda. Se fosse no Majestoso, seria no gol dos portões de entrada. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu Igor Vinhas com enorme facilidade, pegou e já armou o contragolpe no campo de ataque pela esquerda. Vem para a bola, lançamento, Neto Moura tentou passe na entrada da área, chega Martim Rodrigues, afasta e já arma para Coutinho, se manda Douglas, Coutinho vem pela direita. Marcação forte do time ponte-pretano, já recuperou a posse de bola. Vem Juan Renato, recua para dentro da grande área. Igor Vinhas sai dominando, batendo de perna direita, entregando para W. Carvalho dali para Apodi, um pouco mais à frente. Vem remargeando o campo. Bruno Rodrigues ultrapassa a linha da metade do campo, levantou para Camilo, tentou um malabarismo para dominar a bola. Foi para fora, para a linha lateral, saiu em arremesso no campo de defesa para Fabiano bater. É para o time do Operário que vence o jogo até aqui, placar de 1-0. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina no campo defensivo, carrega o jogo. Juan Renato rolando curtinho. Lazzaroni enfia o pé canhoto, atravessa uma bola de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita. Rente arrisca lateral para Bruno Rodrigues. Pé direito, levantou na área para João Vera, subiu no tempo errado. Chega, tira, afasta Sávio, bate de perna direita, joga para fora para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, cobra Lazzaroni, tem pressa o time da Macaca, vai para cima, vai para empatar o jogo. Lançamento, Bruno Rodrigues tentou
tentou dar um tapa de costa pro gol, para dentro da grande área, jogo no pé do zagueiro, tira Fabiano, volta, tenta dominar o time Ponte Bretano no campo de defesa, volta muito para buscar o serviço pela direita, Bruno Rodrigues, recolhe, ainda não luziu neste jogo, arranca no campo de ataque, domina na perna direita, faz o passe por dentro, vem pela meia direita, Luiz Oyama com 2 a marcá-lo, tomou um pisão. O árbitro viu, parou, marcou, falta, seria lance para cartão. Não deu cartão. Cobrança de falta rápida, vem Bruno Rodrigues, lançou para João Veras na área. Ele encarou a marcação, chega Bruno Rodrigues, esperto, rolou, João Veras dominou, pé direito, bateu em cima da marcação, a bola voltou, lá atrás salva. Camilo tocou na bola, foi à linha de fundo, vem Bruno Rodrigues, dominou, tomou uma paulada na perna. Ficou caído e olha, seria pênalti, hein? O árbitro nada marcou. Aponta o centro do campo e terminou o primeiro tempo. Vitória do Operário. Operário 1, Ponte Preta 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, amigo Batista. Pessoal cerca aí o juiz, né, Lu? Vamos lá, vamos ver agora. Atenção. Ok. Pegou. O número 7 é no Bruno Rodrigues? É no Bruno Rodrigues, Douglas Coutinho. Não foi tão forte, mas ali, ó, ele calça ali o pé esquerdo do Bruno Rodrigues. Eu tive a sensação de pênalti. Olha lá, essa de um câmera, lado é uma... né? Aqui, ó, isso. A câmera por trás pega ali um leve chute no tornozelo do Bruno Rodrigues, que fez ali um teatro. Acho que foi por isso que o árbitro não marcou nada e muita reclamação dos dois lados. O técnico Matheus Costa foi lá tirar os jogadores e o Fábio Moreno foi reclamar desse pênalti, na visão dos jogadores da Ponte, não marcado a favor da Macaca nesta segunda etapa. Os jogadores estão saindo, Edu. Não sei se para você se achou que foi pênalti, Edu. Eu não... O que você achou, Greg? Achei que não foi pênalti. E você, Tigrão, o que você achou? Achei que foi um puta de um pênalti. Besta. Camisa número 10. Pênalti bobo. Desnecessário. Bruno Rodrigues estava de costas pro gol e saindo da grande área. Aí o número 7 do Operário vai e pisa. A bola longe, 40, 50 centímetros. Deu um pisão, fora da área qualquer um daria falta. Dentro da área ele pipocou porque é um bunda mole. Caseiro. Puta de um pênalti. Roubada a Ponte no Paraná. Oi, Lupi. A gente aguarda a saída dos jogadores, o Ricardo Bueno está falando, né? Já está terminando, ele que foi o autor do gol do Operário nessa vitória parcial da equipe da casa pelo placar de 1-0. A gente está aguardando aqui para quem será aí o entrevistado da Ponte Preta nesta saída do intervalo. Acredito que vai ser o Camilo, né? Sobra sempre para o Camilo, é ele mesmo. Camilo, camisa 10, é ele quem vai falar a respeito desse primeiro tempo, o comportamento da Ponte, que vai perdendo 1-0 por Operário nos primeiros 45 minutos do jogo. E o Camilo faz uma análise da partida até agora da Macaca. Também não está usando o mesmo critério, acredito nisso. E por isso essa reclamação, mas a equipe jogou bem, mas tomar o gol no início do jogo é claro que dificulta mais o nosso trabalho. Temos que continuar assim, a posse está boa, o time deles está muito baixo. Tentar inverter a bola um pouco mais rápido, a gente usar essas jogadas na laterais para a gente poder aproveitar os cruzamentos. E eu acho que foi pênalti, eu acho que o jogador deles tentou com a perna esquerda tentar tirar a bola e acabou acertando o tornozelo do Lucas. Tá aí o Camilo, também afirmando que no lance do Bruno Rodrigues, o último do primeiro tempo, um pênalti não marcado a favor da Macaca, que vai perdendo 1-0 pro Operário. Edu? Olha, pessoal, deixa eu dar alô pra vocês aqui, Antônio José. Olha só, toca de lado, não chuta, não deu um chute a gol, seu Edu. Alô, Dorival, Clodô do São Bernardo, parte de cima. Aí, pessoal tá colocando, você de cima e embaixo. Márcio Humberto, o Ayrton do 6820, o Flávio do Flamboyant, o Daniel Bernabé, Vila Mimosa, o Henrique do Santa Genebra, o Antônio José, o Tony de Hortolândia, Edu Brás, Paulo Kikuchi, todo mundo bravo, nervoso, ajoelhado no milho e sofrendo com a Macaca. Oi, Zorzinho, 1-0 Operário, logo a 5 minutos o Ricardo Bueno marcou. E aí, Zorzinho? Olha, do primeiro dizer sobre o lance do pênalti aí, que assim, a imagem por trás do gol aparentemente parece que ele é calçado, mas eu tive a impressão na outra câmera de frente que pela valorização que o Bruno Rodrigues fez, né, que ele fez ali um teatro, aí o árbitro não quis cair na dele, não.
Não sei, respeito aí a opinião de todos, mas na minha opinião, pelas imagens que eu vi, vou ver novamente e se eu achar que estou errado, venho aqui no microfone e digo o que eu acho. Agora, Edu, a Ponte tá errando demais, né? Errando muitos passes. Ela tem o domínio da partida, terminou o primeiro tempo com 75% de posse de bola. Mas é um domínio falso, né? Fica ali trocando bola entre os zagueiros, roda ali com os laterais, a bola sempre retornando. Não é um time agudo, né? Em alguns momentos o Moisés, que é o jogador que pega essa bola e tenta levar, carregando ali entre os zagueiros, né? É a única jogada que a Ponte tem até o momento. O Bruno Rodrigues precisa entrar um pouco mais no jogo também, né? Usar um pouco mais o Apodi. Agora o Bruno Rodrigues trocou de lado com o Moisés, está jogando aqui do lado direito. Né? Então, precisa primeiro abrir o corredor, porque o Apodi precisa de espaço para que ele possa passar ali. E eu percebo o Bruno Rodrigues um pouco aberto demais, né? Fechando ali esse corredor para o Apodi. Então entra um pouco por dentro, dá essa alternativa diferente. João Veras também está errando muito, precisa fazer esse pivô, é o jogador da referência. Quando você joga com 4-3-3, que é o jeito que a Ponte está jogando, o João Veras precisa aparecer um pouco mais, dá essa alternativa de pivô, dá essa alternativa de triangulação por dentro. Ele participa muito pouco. Nessas arrancadas do Moisés, ele precisa estar ali presente para fazer 1-2, para tentar pegar o zagueiro de surpresa, faz um giro pro lado contrário e acha o Bruno Rodrigues ali. Então ele precisa ter isso, né? Tá muito paradão, tá muito ali aceitando demais a marcação, né? Precisa entrar no jogo o João Veras também. O Camilo pouco acionado novamente, né? Por isso que eu sempre peço um jogador a mais no meio de campo. Você tem um jogador das qualidades do Camilo, você precisa ter gente ali perto dele, tá muito afastado, tá muito longe, né? O Oyama pega essa bola lá dos pés do Neto Moura, tenta trazer, tenta evoluir, mas o Camilo muito bem marcado. O Operário fez 1-0, baixou as suas linhas, 2 linhas de 4, tá fechado. É difícil entrar, é difícil você penetrar ali, é difícil você encontrar um espaço nas costas dos volantes ali. Não é fácil. E é onde o Camilo tá com dificuldade. Ele não consegue se desvencilhar aí dessa malha de marcação. Então, Edu, eu tentaria uma alternativa diferente. Viria com um homem a mais no meio de campo. Não é porque vai tirar um dos atacantes. Pô, tá precisando ganhar o jogo, vai tirar um atacante. Ele precisa de mais gente no meio de campo, para que a Ponte possa evoluir as jogadas, entendeu? Isso é o que eu acho que melhoraria, principalmente a transição meio de campo-ataque, que é onde a Ponte está pecando demais. Erra muito passe, né? Erra a última bola. Então, você vê, o Martim Rodrigues, que é aquele mesmo, viu, Edu, que jogou lá no Vitória da Bahia, o goleiro uruguaio, ele praticamente não fez nenhuma defesa importante, né? Nenhuma defesa importante. E pro outro lado, o Igor Vinhas, né, teve a infelicidade no gol, erro de execução do movimento, acabou espalmando a bola para frente. Ele poderia ter virado, ele foi para segurar, mas ele erra no movimento e a bola acaba batendo no seu antebraço e indo para frente. Se vai com a mão, espalma bem as mãos e joga ela para o lado, ele não teria tomado o gol. Erra também no início da jogada, num soco, com a bola viajada, ele poderia ter ido com qualidade, ele tem característica, ele tem qualidade, ele tem envergadura, vai embaixo, sai, todo soberano e a bola é dele. Não, ele quis dar um soco, a bola estava meia morta, né, Edu? Sem força, sem peso, ele tenta dar um soco ali, não com a força necessária para afastá-la, cai ali na entrada da grande área e aí nasce a jogada do primeiro gol do Operário. O jogo tá bom pra Ponte. Se ela tiver um pouco mais de tranquilidade, consegue chegar, mas precisa ser tranquilidade. Tá errando demais. Outro lance que mostra essa intranquilidade da Ponte é aquela do Bruno Rodrigues, né? Ele dominou, já sabe, tem um Apodi de lateral, vai passar que nem uma carreta desgovernada. Não, ele preferiu chutar no gol. Espera um pouquinho, pisa na bola, Apodi passou, só serve ele ali e é na cara do gol. Então isso mostra a intranquilidade do time da Ponte. Espero que o Fabinho Moreno agora dê uma organizada, acalme os nervos e que a Ponte possa voltar e empatar o jogo e aí sim pensar numa possível virada, Edu. Alô, Neizão e seu Brandão, papai Brandão, segura, seu Brandão, olha, é o seguinte, se aguentar esse ano, o ano que vem vai ser moleza, hein, Brandão? Janailton, agora será que eu acertei? Janailton e Dulce lá das Alagoas, me desculpa, viu, gente?
Muito obrigado pela audiência. Laércio, Ondina e Vivian. Olha o trio aqui. Laércio, Ondina e Vivian, do Jardim Conceição, disse que a Ponte vira 3-1. Olha, já, hein? Daqui a pouco o Tigrão vai comentar. Intervalo Operário 1, Ponte 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Na direita, levantamento, bola cruzada na área, subiu, vem de soco, Igor Vinhas. O rebote sobrou pela esquerda, vem Ricardo Bueno, bateu pro gol, tirou Igor Vinhas, o toque entrou, é gol! Gol! Ricardo Bueno é pro Operário! Nos tempos áureos, os ferroviários na cidade. Na marca de 5 minutos passados, primeiro tempo, a bola foi levantada na área, houve um toque de cabeça do Rafael Bonfim, Igor Vinhas tirou um chute na sequência, Igor Vinhas bateu roupa, e aí oportunista, apareceu camisa 10, Ricardo Bueno, meteu o pé direito e jogou no fundo do gol da Macaca, e abre o placar do jogo em Ponta Grossa, no Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Edu Pinheiro. Oi, Glegger, você vai ratificar ou 30 retificar? segundos. 30 segundos. Quero dizer que eu concordo com os meus companheiros. Pênalti foi não marcado. Eu tinha aquela primeira imagem de frente, né? Que aparentemente não toca. Mas depois, analisando aqui e vendo, realmente foi tocado o Bruno Rodrigues, pênalti para a Ponte não marcado. 1-0 Operário. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. A Ponte não jogou bem o primeiro tempo, ninguém se destacou. O Camilo, tecnicamente, é o jogador mais importante desse time hoje, errando muitos passes. Hoje disperso, mal posicionado, não tem ninguém para atuar ao lado dele. O Neto Moura acertou no comecinho da partida um lançamento muito bonito, longo para o Apodi, mais nada. Oyama voltando
ao velho defeito de errar passes, voltando ao velho defeito de criar contra-ataque para o adversário. Bruno Rodrigues, que está no rol dos 3 principais jogadores do time, ao lado de Apodi e de Camilo. Começou na esquerda, veio para a direita e não rendeu em nenhum dos 2 lados. Moisés, na esquerda, um pouco mais ligado, um pouco mais atento, um pouco mais agudo. Deu 2 arrancadas lá, mas é aquele cara que arranca com a bola, dá a impressão que vai entrar com bola e tudo, e aí na hora de tirar um 10 ele tropeça nela ou é desarmado. Então também, tipo da arrancada que começa bem e termina em tragédia, termina em contra-ataque para o adversário. João Veras, perdido, muita dificuldade para dominar a bola. A gente está dizendo aqui que o problema do Moisés é que ele não teve formação, que ele não teve base, né, desde as categorias de base, que já jogava no amador, adulto, lá em Santa Catarina e já foi guindado a um time profissional. Isso atrapalha realmente. E o João Veras teve toda a base do mundo, teve base lá no 15, teve mais um pouco de base na... Mas é sofrível. Ele tropeça na bola, ele não consegue. Ele, para matar uma bola, ele dá 3 toques nela. Quando ela chega, ele dá uma com o joelho, uma com a canela, uma com o tornozelo, depois ele pisa. Tivesse um revólver, ele atiraria na bola para ela parar, para ele poder jogar. Dificuldade para matar uma bola, para dominar. Isso é falta de base também? Não sei. É ansiedade, porque é um menino que pode, amanhã ou depois, florescer e virar um baita de um centroavante? Pode. E a gente torce muito por isso. Ele tem um mérito. Ele não pipoca, ele não foge da responsabilidade, ele disputa, ele luta, mas ele corre errado, né? Ele se desgasta, ele se arrebenta fisicamente e produz muito pouco tecnicamente. Então é um time da Ponte no nível dos piores da história, uma zaga lenta e vulnerável e mal posicionada, um lateral que joga e o outro que engana. O Lazzaroni é um cara que vai dar um tapa bonito aqui e ali. Hoje já ia dando outro contra-ataque daquele tipo que ele já deu em algumas oportunidades nesse campeonato, como um lá em Minas contra o América Mineiro. E aí gera o gol do adversário. E um goleiro que pintou muito bem nas vezes em que era guindado a condição de titular apenas para substituir por curtos períodos ao Ivan. Agora, com um período maior, está mostrando a sua vulnerabilidade, a sua falta de confiança, a sua falta de tempo de bola, os seus erros de fundamento, como no gol, no lance que originou o gol do Operário, ganhando até agora, parcialmente, o único gol da partida, 1-0 no primeiro tempo. Esse é o Igor Vinhas. Então a Ponte é um festival de defeitos, limitações e desorganização. A gente fica aqui torcendo e pedindo muito para que esse time chegue logo aos 45 pontos e é o que vai ser possível a torcida da Ponte comemorar. Apenas isso, Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. O time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! O segundo tempo e o Rafael Bonfim, mas deu uma entrada violentíssima, um delito. Chegou em João Veras para arrancar os pelos do camisa 9 da Macaca. Chegou forte, chegou duro demais.
Impressionante, tomou cartão amarelo. 3 da equipe do Operário, Antônio Lupi. É o primeiro cartão para jogadores do Operário e não foi o primeiro cartão do segundo tempo. O Fabinho Moreno, por reclamação no banco, também recebeu o cartão amarelo, o treinador da Ponte Preta. Portanto, o Rafael Bonfim está amarelado e o Fábio Moreno, o técnico da Macaca, também. Bruno Rodrigues domina na ponta canhota, ele dá uma rabiscada, vem pela meia esquerda, carrega para o time da Macaca, volta, recua para Lazzaroni, para Bruno Rodrigues, outra vez para Lazzaroni, ele recua, vem para a rua, Renato em cima da risca da metade do campo, acionando o círculo central, Luiz Oyama, meteu o pé direito, lançamento para ninguém. O Isoyama tem que jogar sozinho, né? Aí ele faz o que ele quer, lança onde ele quiser, entendeu? Ele dá no pé do adversário, lança a bola sempre aonde não tem nenhum jogador da Ponte. E olha o contragolpe, se manda roller pela ponta canhota, deu um toque cruzando a bola, chega W Carvalho para afastar, tira. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o Operário bater. Agora o Waller foi esperto, viu que não tinha espaço para fazer absolutamente nada, chutou na barriga do Wellington Carvalho e ganhou um escanteio. Camisa 8, Rafael Chorão, o homem das bolas paradas na cobrança. Chorão vem para a bola, 2 minutos e meio do segundo tempo, 1-0. O Operário está vencendo o jogo em Ponta Grossa, povoando a área da Macaca. O time do Operário partiu, Chorão, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu Juan Renato de cabeça, afasta. A bola vai embora para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, Sávio vai cobrar, está autorizado pela direita. Time da Ponte recuado, está perdendo o jogo, comecinho da etapa final. Cobra Sávio, tem pressa, tocando pela direita no campo de ataque. Que vem para a bola, Chorão fez o passe, mandou no fundo, Lazzaroni tira e usa o corpo do adversário para ganhar arremesso lateral. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70%, pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Entregas pelo WhatsApp 999471980. Você faz o pedido pelo WhatsApp e a entrega é aí na sua residência. Avenida Alberto Medaljon 303, Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Placar de 1-0, o time do Operário está vencendo o jogo, estamos na etapa final e o time da Macaca teve alguma alteração para o segundo tempo, Antônio Lupi, ou não? Não, a Ponte é a mesma do primeiro tempo. E o Operário? Também. Ponto 10, restaurante aberto todos os dias no almoço com self-service, o melhor do Brasil. E você também pode pedir pelo iFood e Rappi e receber direto aí na sua casa ou pedir e retirar lá no restaurante pelo WhatsApp 97410 6068. Domina Rafael Bonfim, soltando o jogo na direita, Sávio faz o passe, lançando para Douglas Coutinho. Ele esticou a perna, passou a bola por cima da cabeça do Lazzaroni, trocou passes, vem pela direita, Schumacher outra vez para Coutinho, volta pela meia direita para Rafael Chorão, ele retrai, chamando no campo de defesa, vem para a bola, Bonfim bate de perna direita, levantou na área para ninguém, saiu Igor Vinhas para dominar com os pés e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Ponta Grossa, Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0. Olha o seguinte, Cláudio do Taquaral, a Denise, esposa do Roque. Denise é Ponte Pretana fanática. Ernesto Linista. Ernesto Nista, tá duro, hein? É Nista, pronto, ó. Time é ruim, azarado e roubado dentro e fora de casa. A diretoria inerte não reclama. Assinado Ramos. Rádio Bandeirantes.
Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Domina o time da Ponte, vem com Bruno Rodrigues, dominou, tentou costurar, perdeu. Recupera a posse de bola o time da Ponte no corredor. Vem na bola, lançamento, bola aberta na ponta. Lazzaroni, pé canhoto, bateu. Afasta, tira. Rafael Bonfim deu uma canelada na bola. Ela saiu pela linha de fundo, saiu até o Ivando. É escanteio para a Macaca bater. E o João Veras ficou reclamando, queria um passe, mas a Macaca ganha escanteio. Lado esquerdo, Lazzaroni, camisa meia dúzia na bola. Lazzaroni vem para a bola para cobrança de escanteio, apenas um para cobrar. Partiu, pé canhoto, levantou na área, tira. Martin Rodrigues, a bola voltou no ponto de origem, aparou Lazzaroni, pé canhoto, cruzou. Sávio tocou no corpo dele, foi para fora pela linha de fundo. Em novo escanteio para a Macaca bater. E quem tá de novo na bola é o Lazzaroni, camisa meia dúzia, é ele na bola. Lazzaroni vem para a bola para cobrança de escanteio. O time da Ponte vai povoando a área do Operário. Levantou na área, subiu Bonfim de cabeça, afasta. A bola voltou a pôr de pé direito de primeira. Muito mal. Mandou torto e sem rumo, mandou a esmo. É tiro de meta para o Operário bater. Ele tentou surpreender o goleiro, mas ele que foi surpreendido, né? Porque pegou mal na bola e mandou quase ali no pessoal da ambulância, que tá tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Tiro de meta para o Martin Rodrigues. Você diria que o Apodi pegou na orelha da bola? Olha, Batista, eu não sei se bola tem orelha, mas se tiver, com certeza. Você vai conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Loja 1900 mais, tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestiários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos da Macaca. Fica ao lado do portão monumental do Majestoso. Acesse o site 1900mais.com.br. Detalhe no ar. A Ponte tem uma falta, foi igualzinho o pênalti. O João Veras foi calçado por trás no tornozelo, só que foi fora da área. Aí ele deu. Ponte tem falta, Lazzaroni na bola. Falta para Macaca, Lazzaroni partiu, pé canhoto, levantou na área, passou por todo mundo, vai embora. Houve um toque, subiu Martin Rodrigues, pegou lá em cima. Uma bola insidiosa, ela veio, passou ventando na frente de toda a zaga do time do Operário. E aí Juan Renato apareceu para finalizar. A bola veio para a área e subiu. Martin Rodrigues pegou firme, caiu e ficou estatelado no solo, Lupi. Quem também ficou caído no solo foi o camisa 11, o Bruno Rodrigues, que se atirou na bola com raça e caiu com o braço no chão e sente ali a região do punho. O camisa número 11, o Bruno Rodrigues, está caído, mas aparentemente está tudo bem com ele. Bola a favor da equipe do Operário. Na verdade, o Bruno Rodrigues se chocou perigosamente com a trave. Poderia ter sido grave. Bom lance, bom, venenoso cruzamento do Guilherme Lazzaroni. Faltou um pouco mais de presença de ataque. Daquele negócio chamado cacuete para fazer gol. Só que quem estava nela era um zagueiro e não um atacante. E olha, esse detalhe que o Lupe deu relevo é importante até para a gente entender a reclamação muito forte do Fábio Moreno. Por isso ele tomou o cartão, que é com relação a um lance de pênalti não marcado no final do primeiro tempo. O árbitro não deu pênalti em Bruno Rodrigues. O camisa número 7, Douglas Coutinho, com o bico da chuteira, acertou a parte de trás do pé do Bruno Rodrigues. Um lance exatamente igual esse que o árbitro deu falta. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. O lance na área, ele não dá o pênalti. E o lance fora da área, ele dá a falta. Então, um erro grotesco, grosseiro, eu diria.
do árbitro, que deixou de dar um pênalti no finalzinho do primeiro tempo para a Ponte Preta. E o Fábio Moreno, por isso, reclamou e tomou o cartão. E o detalhe do detalhe, foi o Douglas Coutinho que também acabou atingindo ali o camisa número 9, João Veras. Postura, né, do camisa número 7, que não é zagueiro, não é homem de marcação, é um atacante. E ele usa esse bico de chuteira exatamente para desarmar. Às vezes não acerta a bola e acaba acertando o adversário. E vem no contragolpe, domina pela esquerda, tentou a arrancada, não conseguiu, o árbitro parou, marcou a falta. Rafael Oller, é falta pela esquerda para o Operário bater Antônio Lupi. No carrinho, o Juan Renato tentou fazer o desarme, não conseguiu, atingiu o camisa número 11, o Rafael Oller. Tem que tomar cuidado o Juan Renato, que já tem cartão amarelo, e expulsou. Expulsou o Juan Renato, eu acabei de dar o detalhe que tem que ter cuidado, acredito que ficou reclamando. E está expulso o camisa número 4 da Macaca, que agora tem um jogador a menos na partida. Está expulso, portanto, camisa número 4, Juan Renato. Fez uma falta de cartão, o árbitro deu o cartão e logo em seguida deu o vermelho. Está expulso, portanto, Juan Renato. E aí, Gleger, foi bem expulso o zagueiro aí da Macaca? Foi, Batista, na minha opinião foi sim. Ele não poderia ter acompanhado a jogada, né? Foi tentar fazer a falta, já tinha cartão amarelo, bem visto pelo Lupe aí, porque já tá com cartão, pô, acompanha a jogada, o jogador tá lá, tá indo sentido a linha de fundo, né? Pra mim, um lance infantil do Juan Renato, foi corretamente expulso. E o Juan Renato quer piorar aquilo que já é ruim, ele já tá expulso, agora vai lá e fica no tete a tete, dedo em riste, conversando com o árbitro. Aí se ele fala uma besteira lá, algum palavrão, o árbitro vai colocar na súmula. Ele que está voltando de suspensão hoje. E aí pode até pegar um gancho maior do que simplesmente a suspensão de um jogo. Então ele já foi expulso. O lance infantil, ridículo do jogador que não tem parcos recursos técnicos. O técnico também da Ponte Preta hoje, interino até o final da Série B, o Fábio Moreno, poderia também ter feito a substituição antes de perder um jogador, né? De ter o Juan Renato expulso, não o fez. E agora a Ponte vai terminar, ou seja, desgraça pouca é bobagem. Tá perdendo o jogo e perde um jogador, vai com 10 até o final do jogo. É falta pela esquerda para o Operário bater. O árbitro foi para lá, falou: no apito, hein? No meu apito. Eu sou o cara, eu mando nisso aqui. Tá bom, então. Vamos esperar o apito. E ele vai lá, ele orienta a barreira anda, ele puxa a barreira e arruma a barreira, mas não apitou, vem Chorão, tomando posição para fazer a cobrança de falta pro time do Operário, placar de 1-0, o time da Ponte com 10, partiu o pé direito, levantou na área, subiu Camilo lá atrás, ajudando a defesa, afasta, tira, a bola voltou para Rafael Chorão, ele recolhe no campo de ataque, faz o passe aberto lá pela ponta esquerda, vem para a bola, Oller fez o levantamento para Coutinho na área, subiu lá atrás de cabeça, afasta Lazzaroni, reboteando, a bola sobrou com Bruno Rodrigues no campo de defesa. O árbitro marcou um toque de braço, viu uma falta para o time do Operário, campo de ataque, falta para o time paranaense bater. O árbitro tem um certo delay, né? Porque na expulsão do Juan Renato ele demorou ali um pouquinho, aí depois mostrou cartão amarelo, ele esperou ali a saída do Bruno Rodrigues, que pegou com a bola na mão e acabou marcando a falta a favor do Operário, que agora vai mexer. A Ponte também já mexeu. Vou pegar primeiro no Operário, que são muitas. O 13 tá entrando e o Rafael Bolfin tá indo embora. O 13 é o Renier. Renier com a 13 tá no jogo, na equipe do Operário. Agora vem dois Tomás. O Tomás, camisa 21, e o Tomás Bastos. Quem tá indo embora é o 9, é o Schumacher, para a entrada do camisa número 22, o Tomás Bastos, que inclusive marcou o gol do Operário no primeiro turno aqui no Moisés Lucarelli. 22, Tomás Bastos está no jogo, na vaga do Schumacher. E a terceira e última alteração no Operário é o outro Tomás, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, também vai entrar no jogo, já já eu informo. Enquanto isso, na Ponte, o camisa número 17, o Luiz Oyama. Luiz Oyama foi embora e entrou o camisa número 20 e, na verdade, o 23, o Alisson. O Alisson, zagueiro, está no jogo na vaga do Oyama. E o Ricardo Bueno, com a 10, também está indo embora. E entrando o 21, Tomás. Tomás, com a 21, está no jogo. 4 alterações de uma vez só, Batistão.
Vamos lá, Tigrão, a alteração aí, a recomposição da defesa dos zagueiros. Entrou o Alisson depois desse ataque, é falta. Chorão partiu para o Operário, levantou na área, a bola passou por toda a extensão da grande área. Coutinho vai na linha de fundo, recolhe, domina, soltando atrás para Oller. Ele ajeitou na perna canhota, volta no Douglas Coutinho. Meteu o pé direito, cruzou na área, desvio de Fabiano, vai embora para fora. Pela linha de fundo, Fabiano tocou nela, ela passou à esquerda de Igor Vinhas. Ficou todo arrepiado porque ele fazia golpe de vista, a bola saiu. É tiro de meta para Macaca bater. A primeira jogada que o Alisson estava ali acompanhando, já chegou quando viu, a bola já tinha se perdido pela linha de fundo. Passou lambendo o poste esquerdo, tiro de meta para o Igor Vinhas. E o Alisson jogava no Operário. Então, quem sabe, né, tal da lei do ex, pode ser que ele marque aí um gol de cabeça, talvez. Pintou. Opa, pintou, pinta na Saci, pintou gol de Edu. Gol do Ituano na Série C, o jogo é lá em Goiânia, vira o Ituano, Felipe Souto, 8 do segundo tempo. Agora Vila Nova 1, Ituano 2. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Vai lá, Tigrão, alteração na Macaca, diz aí. Fica muito ruim, né? Porque ele abre mão de um volante, se bem que não jogava bem o Luiz Oyama, mas a Ponte com 3 ali no meio já estava perdendo o meio campo, você imagina agora. E ele recompõe com o Alisson, né? Espero que a lei do ex não dê certo aí, mas as avessas, né? Marcar gol, mas contra, né? Tomara que isso não aconteça. Então, a situação da Ponte já era dramática no jogo, o time não cria, né? O time não tem elan, o time não tem uma jogada, o time não tem organização, então toca para lá, toca para cá e devolve a posse de bola a todo momento de forma infantil para o adversário, dá a impressão que fica mais com a bola, mas sem produzir absolutamente nada com essa posse de bola. Olha aí, ó, tá tocando no campo de defesa, parece que tá 5-0 para a Ponte, ó. Agora vem o Neto Moura com o primeiro volante, o Alisson com aquele corpanzil todo, com aquela velocidade toda. Fico até preocupado dele ser multado de tanto que ele corre. E aí, cara, pode acontecer aí um lance isolado, uma falha. O Operário também não é nada disso, mas a situação da Ponte é dificílima dentro da partida. E a pergunta que eu quero fazer, tá 1-0 pro Operário. O técnico do Operário já trocou 3. O técnico da Ponte só trocou 1 porque perdeu um zagueiro. Alguém pode me explicar se ele está contente com o time, por isso que ele não mexe? Domina pela direita, vem Camilo, recolhe, a Ponte toca a bola, Neto Moura fez o lançamento, tentou a passagem, dá na defesa, a bola volta, vem de cabeça, tentou Bruno Rodrigues a passagem pelo setor esquerdo, Camilo se apresenta, vem Sávio para afastar, tira, bate de perna direita, abriu na lateral, se manda, vai embora, Tomás, escapou na marcação, rolou para Sávio, lateral da grande área, bateu cruzado, subiu Igor Vinhas. Pegou firme, desta vez não soltou, pegou em definitivo lá dentro da pequena área, Antônio Lupi. O Tomás Bastos, camisa 22, que também entrou junto com o Tomás, já estava prontinho ali em caso de alguma bobeira do Igor Vinhas. Mas no cruzamento do Sávio ele fez a defesa, evitando que a bola chegasse no camisa 22 da equipe paranaense. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Domina, vem para o jogo, levantamento de Tomás, tocou lá dentro da grande área, subiu a bandeira marcando, e que bandeira, marcou o impedimento de Douglas Coutinho, ele estava na banheira. E esta banheira aí não é boa não, hein, Lupi? Não é legal, e o que foi pior é que o Douglas Coutinho continuou a jogada e deu um chute, e a bola atingiu o preparador físico do próprio Operário, e aí o Douglas Coutinho pediu desculpa. Bola em jogo. Você diria que esse lance foi uma pantomima? Como? Pantomima, já ouviu essa palavra ou não? Não, é a primeira vez, Batistão. Então vá ao Google, por favor, para ver aí o que significa e depois você vem falar, tá bom? Pantomima. Pantomima.
971021493, mande para cá a sua mensagem 971021493. Participe da nossa programação. Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. E se você quiser concorrer à camisa oficial da Ponte, a camisa número 1, a camisa branca da Ponte, é só entrar lá no Instagram. Se você não tem Instagram ainda, pergunta para um amigo aí se ele tem, ou então um parente, sempre tem alguém lá que tem na família, ou então um amigo, e coloca o nome dele lá para concorrer à camisa número 1 da Ponte Preta. O sorteio será dentro do Jogo Aberto com Edu Pinheiro, daqui a pouco, logo depois do jogo. Rafael Chorão vem para a cobrança de falta, o time do Operário se assanha lá no campo de ataque. Tomás Bastos rolou curtinho para Chorão, para Bastos, pé direito, bateu cruzado. Fecha na marcação, Moisés, a bola tocou nele, saiu, é escanteio pro Operário bater. Antônio Lupi. Jogada ensaiada entre o Chorão e o Tomás Bastos, camisa número 22, que tentou fazer o cruzamento, a bola explodiu no Moisés. Chorão na bola, o Operário tem escanteio. Chorão na bola, o Operário tem escanteio, a Ponte toda retraída, aperte o jogo, 1-0. Partiu o pé direito, o Chorão lançou na área, vem de cabeça lá atrás, Lazzaroni para afastar a bola, volta pela direita, sobra com Sávio, para Chorão pela direita, Tomás Bastos, nossa, que furada, ele foi tentar cruzar essa bola para a área, deu um chute, chutou vazio e caiu escandalosamente, que coisa incrível. Deu vontade até dar risada, hein, Lupe? A perna esquerda atrapalhou a direita. E aí, quando foi ver, ele acabou furando a bola. E já pesquisei aqui, hein, Batistão? Fala aí. Pantomima. Isso. Representação de uma história exclusivamente através de gestos, expressões faciais e movimentos específicos no drama ou na dança. Essa é nova. Foi aquilo que aconteceu com o jogador aquela hora ou não? Foi. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Bruno Rodrigues tem dificuldade, mas consegue escapar de Tomás Bastos. Levou a bola, tentou entregar para o Camilo e perdeu. E armou o contragolpe. Vem Rafael Roller. Escapou da marcação, lançou, centralizando a jogada. Vem Lazzaroni como zagueiro para tirar. Tocou a bola no João Veras no círculo central. A bola foi para a lateral. Tive a impressão de que a bola tocou em alguém ali do Operário. Se tocou, é arremesso lateral para Macaca no campo de defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vai mudar o time da Ponte. Vi lá uma movimentação, um deslocamento de corpo no banco de reservas e era o Dauan. Vem para a bola, Sávio, cobra para o time do Operário, que vai pressionando a Macaca para Tomás Bastos, para Sávio, para Rafael Chorão, dominou de perna direita, lançou na área, estica a perna, W Carvalho, chegou Camilo de calcanhar, tocando atrás, vem Neto Moura, levanta a bola de perna direita, mandou na cabeça do antagonista, tirou o zagueiro, a bola voltou, João Veras dominou dentro do círculo central, abrindo pela direita para Apodi, ele vem fugindo na marcação, o zagueiro vem policiando a passagem do Apodi, que está com a vida complicada, é que o adversário sabe das arrancadas do Apodi e fecha o setor, bola com Camilo, ele domina soltando quase na entrada do círculo central, W Carvalho, levantamento para Neto Moura, abriu pela ponta direita para Moisés, a bola tocou nele, saiu, falou: com você eu não quero hoje. Foi para a linha lateral, é arremesso, campo de defesa para o Operário bater. No momento em que a Ponte vai mexer 3 vezes. Primeiro, Neto Moura está indo embora com a 7. Neto Moura está fora. Dauan com a 5 está no jogo. A segunda na Macaca. Moisés com a 21 está fora. E o Pato com a 19. Guilherme Pato também está no jogo. Tem mais uma. Pedrinho vem aí com a 27. Já vamos confirmar aqui quem vai deixar o campo, porque o Pedrinho também já está prontinho para entrar. Prontinho, o Pedrinho já está em campo. Já já eu informo quem deixou o campo para a entrada do Pedrinho. Qual o número do Pedrinho?
27. 27 para Pedrinho e 19 para Pato. 28 para o Dauan. Bola no campo de defesa, sai jogando lá atrás pela direita o time da Macaca numa bola recuada, vem para Igor Vinhas, ele abandona a sua área de confinamento para fazer o passe, centraliza, já toca pela primeira vez Dauan na bola, pois não, Lupe? O Dauan tem a 5, tá, Batistão? Só para confirmar, o Dauan tá com a camisa número 5 no jogo. Número 5 para Dauan, Pato toca na bola, bate de perna direita, atravessa a bola de uma extremidade para outra. Da direita para a esquerda, vem para W, Carvalho para Dauan. Ele gira em cima da bola e recua, vem lá atrás, abandona a sua área de meta, sai jogando o Igor Vinha com os pés. Abrindo pela meia direita no campo de defesa, placar de 1-0, perde o jogo. Chegou o Alisson para fazer o lançamento na frente, deu em cima da defesa do Operário que parte em contra-golpe, vem para dentro do círculo central. Tomás Bastos. Bola aberta pela direita para Tomás. Ele dominou, vai em cima da marcação. Lazzaroni fecha o setor. Rolou para Tomás Bastos. Levanta para Roller pela esquerda. Ele domina. Recebe e ajeitou na perna canhota. Ficou difícil para a passagem. Volta atrás. Preparou. Vem o chute. Pé direito. Bateu para fora pela linha de fundo. Bateu Jimenez de pé direito, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, campo de defesa para Macaca bater. Não é a dele, né? O Jimenez acabou chutando sem direção, fácil para o Igor Vinhas e complementando a informação, Batista, o Bruno Rodrigues com a 11 foi embora para a entrada do Pedrinho com a 27. Domina Dauan, engraça no campo de ataque, faz o passe para Pato, Pato para Dauan, dominou, partiu quase na entrada da grande área, lançou para ele mesmo. Vem Sávio para afastar, a bola voltou, sobrou na cabeça de Camilo, tocou na entrada da grande área, chega Fabiano para afastar, tira. A bola volta com o time Ponte Pretano, W, Carvalho tocando pela esquerda para Lazzaroni. Tentou a passagem com Pedrinho por dentro, chega, tira, Sávio, afasta o lateral direito do time do Operário, a bola volta para o campo de defesa, W, Carvalho, chega para recuar. Vem lá atrás dominando o Igor Vinhas, jogando quase que o tempo inteiro fora ali da sua área de confinamento, porque o Operário não vai, está segurando claramente, objetivamente o resultado. A Ponte toca a bola, mas não é objetiva. Igor Vinhas domina soltando pela direita no campo de defesa, Alisson arruma para fazer o passe alongado por dentro para João Veras. João Veras brigando, ele mais briga com os zagueiros do que recebe a bola. Chega Sávio lá atrás para afastar. Domina o time do Operário no campo de defesa, rola o jogo por dentro para Jimenez, voltando para Sávio, Sávio ainda mais atrás, vem pela direita para Renier, ele troca a bola de lado, bate pelo setor esquerdo, vem Ricardo Silva dominando no campo intermediário, rolando para a lateral para Fabiano, por dentro pela meia esquerda, trabalha Roller, lançamento feito para Fabiano, tentou a passagem, a Podi deu nele. Ele ia passando liso, rente, arrisca a lateral e o Apodi falou, ele vai passar. Antes que ele passasse, o Apodi chegou e jogou o braço no peito do lateral esquerdo do Operário. Falta para o Operário bater. O Apodi esqueceu a bola, foi só no corpo do Fabiano, jogou o atleta fora do gramado e o Operário já bateu a falta, tem pressa. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 29, o tempo vai passando. O Operário vem com Tomás. Dominou Tomás Bastos. Para Coutinho, dominou, pé canhoto, bateu. Defendeu Igor Vinhas. Boa jogada pessoal, Douglas Coutinho dominou na entrada da área, soltou a perna canhota. Igor Vinhas por baixo, a bola saiu rasteira, ele caiu, pegou em definitivo. Boa defesa, Antônio Lupi. Trabalhou bem o Igor Vinhas depois de uma bela individual do Douglas Coutinho, que mais uma vez no corpo ganhou de 2 jogadores da Ponte. De perna esquerda, mandou um chute forte para a defesa do camisa 1 da Macaca. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui.
Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse e compre pela internet luitex.com.br. Lazzaroni domina a bola no campo de defesa com a marcação por trás de Tomás. Tomás deu nele, o árbitro parou, marcou esse jogador que no São Paulo, base do São Paulo, disputou a Copa São Paulo com o nome de Thomas. E aí foi para a Inter de Limeira e virou Tomás. Como só ele sabe se é Thomas ou Tomás, né? Porque as duas formas estão corretas para nome próprio. Vamos com Tomás, né? Estamos chamando ele de Tomás porque é desta forma que a imprensa está chamando o jogador do time do Operário que jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Vá conhecer a loja 1900 mais. A nova loja da Macaca, mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos fica ao lado do portão principal do Majestoso. Acesse 1900mais.com.br. Camilo, cobrança de falta, pé direito, levantou na área, chega Lazzaroni, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, totalmente desequilibrado, com o corpo todo torto. Tentou ainda fazer um malabarismo, até acertou na bola, mas ela foi fora pela linha de fundo. É tiro de meta sem perigo, Lupe. O Lazzaroni correu olhando em direção à bola. Quando viu o gol já estava todo torto, todo atrapalhado. Até chegou a fazer o cabeceio, só que mandou a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Martim Rodrigues. Ponto 10, restaurante agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Pelo WhatsApp, anote aí, 97410-6068. Delivery do Ponto 10, restaurante. Dauan ganhou a bola, domina e solta o jogo para Pata, ele parte em velocidade, vem lagarteando em cima da marcação, confunde, gira, sai dela, toca atrás pela direita, vem para Apodi, deu um tapa por dentro para Dauan, pela meia direita, recuando pela meia, placar de 1-0, o time da Ponte parte, vai em cima, vai buscando o empate, Lazzaroni, agora pela esquerda para Camilo, tentou o passe, errou e o Camilo volta para pegar, dominou e errou de novo, erro duplo em sequência. Chega, tira, afasta, Jimenez faz o lançamento pela ponta canhota, vem Rafael Waller, chegou a Apodi na marcação incansável, chega, toca com o bico de chuteira, tira a bola para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, arremesso para o Operário. Vem pela esquerda na marca de 33 minutos passados da etapa final. É arremesso para o Operário bater Antônio Lupi. Não tem pressa nenhuma ali, o camisa número 62 é o Fabiano. Fabiano, que é o lateral esquerdo, posiciona ali o jogador, vai mandar a bola na área. Fabiano usou a força do braço, lançou na área, subiu lá atrás, Alisson de cabeça para afastar. E depois o árbitro marcou lá uma falta do Fabiano. Falta, campo de defesa para Macaca bater. E o detalhe importante, né, Batista, que quando o Camilo não está numa noite boa, aí esquece, né? O sistema ofensivo da Ponte praticamente não toca na bola, porque o Camilo hoje não tem uma noite feliz. É, Camilo, Bruno Rodrigues e Apodi, né? Quando os três não estão funcionando, a Ponte fica com o futebol totalmente eclipsado. Bola no campo de defesa, vem W Carvalho, rola curtinho, recuando para Lazzaroni. A Ponte insiste nesse toque lá atrás, perda de tempo, recua Dauan. Vem para Igor Vinha, saiu dominando na entrada da grande área, passe curtinho, vem para Dauan. Dauan domina, demora para fazer o passe, vem caminhando lentamente, rola a bola, soltando para W Carvalho no campo de defesa, agora devolve para Dauan na cabeça do círculo central, ajeita na perna direita, meteu o pé direito, lançou, centralizando a jogada lá atrás, tira, afasta de qualquer jeito o zagueiro Ricardo Silva. A bola no contragolpe no campo de ataque, pediu uma falta, o árbitro não marcou o Operário. A Ponte saiu jogando e agora apelou. Apelou, vai tomar cartão o Sávio, porque uma falta não foi marcada lá na frente para o Operário. Aí o Pedrinho, o menino, o garotinho, formado na base da Macaca,
tomou uma trauletada violenta, quase arrebenta o tornozelo do garoto da Macaca, hein, Lupe? Sai meio mancando ali o Pedrinho, camisa número 27, que entrou agora no segundo tempo. E o Sávio recebe cartão amarelo, camisa número 2 do Operário. A falta do lado esquerdo, camisa meia dúzia, Guilherme Lazzaroni na bola. Lazzaroni na marca de 35 minutos. Vamos já para a reta final da partida. A Macaca perde o jogo. Autorizado. Lazzaroni, a Ponte adianta as fileiras, partiu pé canhoto, levantou na área, subiu toque de cabeça, Camilo foi embora. Dauan chegou na bola, foi embora para fora pela linha de fundo. A bola saiu em escanteio, houve um desvio, escanteio para Macaca bater. A bola pegou por último no Renier, camisa número 13, e a bola se perdeu pela linha de fundo. Macaca tem escanteio, Camilo na bola. Escanteio, vem a Macaca, Camilo partiu pé direito, mandou por baixo, chega tirando o Renier. Toca na bola, ela saiu pela linha de fundo, é novo escanteio para Macaca bater. E é o Camilo, mais uma vez, camisa 10, lado esquerdo na bola. Zagueirada da Macaca na área, escanteio, partiu, Camilo, pé direito, levantou na área. Bola fechada, vem Martim, Rodrigues de soco. Avança, tira, a bola voltou no meio campo, vem W Carvalho para Pedrinho. Ele dominou, tentou a arrancada, falta nele. Agora o Jimenez. Os jogadores estão se revezando para dar pancada no Pedrinho. É falta para Macaca bater. E o técnico Fábio Moreno mexe mais uma vez. Camilo com a 10 foi embora. Camilo 10 está fora. Luan Dias com a 15 está no jogo. Vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda. Lazzaroni na marca de 36 minutos do segundo tempo. 1-0, o Operário vencendo. Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área. O goleiro saiu mal, a bola sobrou pela esquerda. Tocou na bola, Pedrinho em cima da marcação. Tira! Afasta Renier em duas oportunidades por pouco. Primeiro o Pedrinho, depois o Dauan. Tocou na bola, tirou Renier. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Saiu mal, o Martim Rodrigues dividiu ali com o jogador do próprio Operário. E o Renier, duas vezes, salvou o time paranaense. A última finalização foi o Dauan, que se lamenta. Macaca tem escanteio pelo lado esquerdo, mais uma bola que será levantada na área. E o goleiro Martim Rodrigues desabou. Caiu o goleiro, o jogo será paralisado porque o goleiro tem esta prerrogativa de ser atendido dentro das 4 linhas. Então, claro e notório de que o goleiro, a Ponte pressionava neste momento, ele quer esfriar o jogo. E ele reclama de uma falta que não existe, né? Até porque o João Veras corre em direção à bola e depois vira de costas. Ele vem em direção ao João Veras e acaba socando o jogador da Ponte e a bola levou a pior o camisa 1 do Operário. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. Vem pra bola, Ponte, para fazer a cobrança, é falta. Vai para a bola, tomando posição pelo setor esquerdo. Partiu Moisés, pé canhoto, levantou na área. Chega, tira lá atrás, Renier. A bola voltou com Pato. Dominou, recolhe, toca a bola para Moisés. Voltou para Pato pelo lado esquerdo. Gira na perna direita, escapa. 2 a marcá-lo. Tocou por dentro, descolou. Vem para a bola, perna esquerda. Lazzaroni para Moisés, dominou. Vem para a lateral da grande área, rolando o rasteirinho pela esquerda. Lazzaroni levantou a bola cruzada em cima da marcação. Aliás, estou falando Moisés, mas o Moisés saiu para a entrada do Pato. Moisés não está jogando, é Pedrinho. Bola para fora, para a linha lateral e caiu mais um lá, hein? Caiu mais um do Operário. Vai picotando o jogo. É o Chorão, que inclusive está indo embora. Chorão com a 8 está indo embora e o 17 é o Leandro Vilela. Leandro Vilela com a 17 vai entrar no Operário. O Chorão, que estava suspenso, retornou agora e não tem pressa nenhuma para deixar a equipe. E na Ponte, o Camilo com a 10 foi embora, não sei se você pegou aí, Batistão, e o 15, o Luan Dias. Luan Dias, que tem a número 15, é ele quem está no jogo, foi a última do técnico Fábio Moreno. Saiu João Veras, entrou Luan Dias. Aliás, Camilo. O João Veras continua no jogo, hein? Continua. Firme e forte. Ele atua ali num terreno inóspito, né? Exatamente. Nada acontece ali na área que ele fica gravitando.
mas ele continua no jogo. E vem pra bola o time da Ponte, levantamento centralizado para João Veras, o árbitro marcou falta dele. O máximo que ele consegue fazer no jogo é uma falta no zagueiro adversário. Valdemir Gomes, da palavra fácil de Tigerman. Estamos com 40, Tigrão. E aí, o que você está achando desse jogo 1-0? A Macaca está perdendo o jogo, Tigrão. Estou achando que piorou um pouco com a saída do Marcelo Oliveira. Eu imaginei que eu nunca fosse dizer isso. Porque aqueles 3 jogadores que ainda até o último jogo, de repente equilibravam um pouquinho e faziam a diferença. Apodi, Camilo e Bruno Rodrigues hoje não jogaram absolutamente nada. E aí o restante é piadinha de salão, né? Olha o Alisson agora tentando fazer embaixadinha ali na frente do atacante adversário. Então talvez seja de forma emblemática esta a mais melancólica derrota da Ponte até agora dentro da competição. Não tão desastrosa como aquela contra a Chapecoense em casa, mas pelo menos a Chapecoense líder absoluta do campeonato, virtual campeã da Série B de 2020, com uma partida memorável. Hoje não, hoje a Ponte perde para um time fraquíssimo, que não jogou absolutamente nada e que conquistou o seu gol numa falha do goleiro da Ponte. Aí fica com um jogador a menos, não tem força, num lance fortuito, casual, pode encontrar um empate? Pode, mas tudo leva a crer que não vai encontrar, exatamente porque o time não acredita em si, não tem organização, não tem qualidade técnica, não tem nenhuma habilidade e não tem convicção daquilo que está fazendo. Vem embora o time da Ponte, Pedrinho domina na entrada da grande área, perna direita, tocou para João Veras, ele deu uma lascada na bola e passou por ele e sobra lá atrás na tirada da defesa do time do Operário. Vem W Carvalho dominando no campo intermediário, rola a bola curtinho, entregando para Dauan. Dauan recebe, domina, recua, volta para o W Carvalho. A Ponte deve estar vencendo esse jogo pelos 4-0. Nós é que não estamos percebendo, entendeu? Mas com esse toque de bola lá atrás, é isso que acontece. Luan Dias dominou, soltando o jogo no ataque para Pato. Pato tentou perfurar a defesa do time do Operário, não conseguiu, perdeu a bola, tira lá atrás. A bola sobra pela direita, vem Alisson de cabeça, coloca a bola na frente. Fabiano tira para o time do Operário, rolou curtinho na lateral pela esquerda. Pato por trás comete a falta em Tomás. É falta no campo de defesa pela esquerda, falta para o Operário. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal, com preços realmente incríveis. Na loja 1900, preços que cabem no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais da Ponte Preta, masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do Majestoso. Acesse o site 1900mais.com.br. Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezoni aqui em Ponta Grossa, interior do Paraná. Operário 1, Ponte Preta 0. E a Ponte é nona colocada, perdendo, congela nos 40, pode ser ultrapassada. Esse jogo é só de abertura, todo mundo vai jogar, hein? Vai lá, Batistão. E vem a bola cruzada na área. Vem pelo lado esquerdo, Lazzaroni dominou. Pé canhoto, cruzou na área. Podi vai fazer de cabeça. E defendeu Ricardo Silva. Tirou a bola embaixo dos paus. Em cima da risca. Salva o time do Operário. Apodi de cabeça. Por pouco fez o gol. Não fosse a intervenção precisa, cirúrgica de Ricardo Silva. E depois da sequência, Martim Rodrigues pegou em definitivo Antônio Lupi. Depois de uma jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento do Lazzaroni, o cruzamento foi alto, mas o Apodi se esforçou todo e conseguiu o cabeceio. Camisa 4, Ricardo Silva, praticamente em cima da linha, evita o gol de empate da Macaca.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999471980. Fica na Avenida Alberto Medaljon, 303 Campinas, próximo ali ao novo UPA do Carlos Lourenço. Mexeu, pois não, informando. A quinta do técnico Matheus Costa do Operário, Rafael Oller, com a 11 foi embora. 16, Julinho. Julinho com a 16 está no jogo e o quarto árbitro já mostrou os acréscimos. Mais 6, vamos a 51. Vamos a 51, domina o time da Ponte pela esquerda. Luan Dias tocando pela direita, Pato enfiou o pé direito, levantou em cima da cabeça do zagueiro. Chega, tira Ricardo Silva. A bola volta com o time Ponte Pretano, não consegue dominar, mas apareceu Luan Dias por trás. Veio de ladrão para roubar, tirou e tomou a pancada. O árbitro parou, marcou falta. É falta para Macaca bater. E pintou o cartão para o camisa 17, o Leandro Vilela. Leandro Vilela, que fez a falta em cima do Luan Dias, recebe cartão amarelo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta, a bola cobrada na área, desvio lá atrás, Reni de cabeça, afasta, tira, reboteada, a bola sobrou pela direita, veio para tentar dominar, o árbitro parou, marcou uma falta, a falta no Vilela, o árbitro parou, marcou, a falta foi do Pedrinho, do Luan Dias. Luan Dias não tomou cartão, né? Não, mas agora puxaram um cartão ali, agora tomou. Foi só você falar, Bastão. Luan Dias tomou cartão amarelo. Falta, portanto, para o time do Operário. Luan Dias entrou no jogo tipo vaca louca, né? Chega com tudo, vai para cima, não interessa se vai pegar o adversário. A falta é em cima da risca da metade do campo para o Operário. Cobrou, tocou no ataque. Time da Ponte ganha a posse de bola. Falta, campo de defesa. Luan Dias tomou cartão amarelo, o time da Ponte, que tem 10 em campo, né? Porque um foi expulso, o Juan Renato, e o Luan Dias tomou cartão amarelo apenas. Bola levantada na entrada da grande área, vem lá atrás para afastar a zaga da representação do Operário. Pato tem pressa, cobra arremesso lateral para Dauan. Ele vai para dentro da grande área, chega lá atrás limpando a área. Ricardo Silva tira, joga para fora. Cobrança de arremesso lateral, vem para fazer a cobrança pela esquerda no campo de ataque, vai tomando posição para fazer a cobrança, arremesso pela esquerda, Lazzaroni, autorizado, vai usar a força do braço, o time da Ponte coloca 4 lá dentro da grande área, lançamento atrás pela esquerda para Luan Dias, pé canhoto, cruzou na área, João Veras dominou, deu uma bicicleta espetacular para ele individualmente, se estivesse jogando numa pelada ou então um solteiro contra casado no final do ano. Levantou, ele não consegue dominar a bola de frente, tentou uma bicicleta, faltou pontaria e a bicicleta caiu toda esparramada, guidão para um lado, roda para o outro. O pedal voou, foi lá para a linha de fundo, é tiro de meta para o Operário bater. Do jeito que é o futebol hoje, né? Se o fotógrafo pegou essa foto, ele vai colocar nas redes sociais. A foto não diz tudo, né? Muita gente olha a foto e acaba tomando a sua iniciativa para fazer uma conjunção de análises. Exato. Domina a bola no campo de defesa, vem W Carvalho, bate de perna direita, solta o jogo. Alisson faz um passe na vertical, só que erra o passe, tira lá atrás, afasta a defesa do time do Operário. A bola voltou, Luan Dias disputou pelo alto, a bola caiu com Camilo, recuou para Alisson, virou lá na lateral direita, vem Pedrinho dominando, ele recolhe para fazer passe, recua para a primeira metade do círculo central, 1-0, time do Operário vencendo o jogo. A Ponte vai com W Carvalho,
Operário. Operário todo ele recuado. Alisson levanta para João Veras na entrada da grande área. Ele não ganhou uma bola, mas nem meia, mas nem um quarto de bola. E o jogo inteiro e arma ainda o contra-golpe. Vem para a bola, domina pela esquerda. Levantamento da esquerda para a direita na inversão de Julinho. Mandou para Tomás no campo de ataque. Subiu a bandeira marcando impedimento. Impedido, 21 do Operário, Antônio Lupi. Que é o Tomás. Estava em posição irregular o jogador que entrou no segundo tempo. A Luísa Reis, do Rio Grande do Sul, marcou a posição de impedimento. Placar de 1-0 para empatar o jogo. O time da Ponte vai ter que, nessa reta final, 50, faltando, portanto, apenas 1 minuto para acabar. Mas a posse de bola pertence à representação do Operário. E tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Olha o que e o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você, pelo melhor preço, é muito mais economia. Em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Apita o árbitro, termina o jogo. Derrota da Macaca na estreia de Fábio Moreno como treinador. 1 para o Operário, 0 para a Ponte Preta. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. Lupe, deixa eu ver aqui, terceira derrota seguida, né, Lupe? 2-1 pro Botafogo. 2-1 pro Avaí e agora 1-0 pro Operário. Anota aí, Edu, saiu um cartão agora no último lance pro Douglas Coutinho, camisa número 7 da equipe do Operário. E saiu agora mais um aqui, Bruno Rodrigues. Esse cartão é perigoso. Perigoso não, né? Já foi. Bruno Rodrigues estava pendurado, está fora da partida contra a equipe. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Confiança. É muito burro, né? No sábado, às 7 horas da noite, já tinha sido substituído, foi reclamar, estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. A impressão que fez de propósito para não jogar, para fugir da responsabilidade. Que o juiz está lá no meio-campo, é verdade que o juiz errou, é verdade que foi pênalti, mas está acabado, está na súmula. A Ponte já perdeu o jogo. Ele atravessa o campo inteiro aqui de uma lateral na outra e vai lá pôr o dedo na cara do juiz e toma o amarelo estando pendurado. Quer dizer, se não for burrice, é má intenção. Coisa normal não é. Dizer que ele é um ser humano normal, ele não é. Porque ou ele não está a fim de jogar o próximo, ou ele é muito burro e prejudica o time agora. Vamos ouvir aqui o Renier, zagueiro do Operário, que fala sobre a partida. Para a gente ter sucesso nos próximos jogos. Esse é o Renier, tendo um resultado bom para eles terem sucesso nos próximos jogos. O Operário que não vencia há 4 jogos. E quem vai falar da Ponte Preta agora é o Wellington Carvalho, camisa número 34, zagueiro. Fala mais uma vez sobre esse desempenho ruim da Ponte. Mais uma derrota, terceira seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a Ponte enfrenta o Confiança, mais uma partida fora de casa. A gente vem lutando sempre, infelizmente, mais uma vez por desatenção. A gente tomou gol no início, mas, como você mesma disse, a gente foi buscar no segundo tempo. Infelizmente a bola não entrou. É trabalhar para caprichar e essa fase vai mudar. Com certeza a gente ainda está na briga. A gente vai em busca do acesso, sim. Difícil a situação da Ponte, 40 pontos, faltando aí 9 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro.
O Wellington Carvalho ainda acredita, mas ficou difícil para a Macaca sonhar com uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Edu. Olha, revolta geral, pois não, chamado? É uma informação importante. Sim. Porque nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco da camisa da Ponte. Só que é o seguinte, eu pedi para que o torcedor, para concorrer, fizesse um comentário. E muitos torcedores colocaram só lá um emoji, né? Uma fotinha, um emoji da macaca. Colocaram lá esse emoji, né? Um desenhinho da macaca. Não vale, tá? Não vale. O sorteio será excluído, só vale quem fez comentário. Quem fez comentário estará concorrendo. Daqui a pouco, dentro do Jogo Aberto, nós teremos o sorteio, a camisa número 1 da Macaca, mas somente para quem fez algum comentário sobre o jogo, sobre a equipe, qualquer coisa que tenha falado lá, que tenha, portanto, conotação de comentário, está valendo. Agora, só uma fotinha, um emoji, alguma coisa assim, não vale, tá bom, Edu? Então tá aqui, no Instagram é @Rádio Bandeirantes Campinas, Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, faça isso, dá tempo ainda, tem os comentaristas, daqui a pouco o sorteio, portanto, tá bom? Gente, o resumo do resumo, 1-0 pro Operário, 5 minutos de jogo, 5 de jogo, depois aos 49, um pênalti não dado no Bruno Rodrigues, um toquito, né? Mas aí fica a opinião se foi ou não foi, nossa equipe acha que foi. Depois, a 11 do segundo tempo, o Juan Renato expulso, Ponte com 10. A 35, quase gol de empate da Ponte, cobrança lateral, o zagueirão colocou contra o Patrimônio, raspou, foi para escanteio. Aos 36, o Pedrinho tentou 2 vezes e nas 2 o zagueiro Renier salvou. E a 40, o Lazzaroni cruza a Podi de cabeça e o zagueiro Ricardo Silva salvou na risca, goleiro já batido. E ficou assim, Operário 1.0 e falando assim parece que foi injusto, né? Vamos então ouvir os nossos analistas. A coisa tá pegando fogo aqui no WhatsApp. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Edu, uma das mais melancólicas derrotas da Ponte na atual Série B. Um time totalmente sem poder de reação. Teve essa jogada finalzinho aí, o cruzamento do Lazzaroni, mais uma vez, por muito pouco o Apodi não salva a lavoura, mas cabeceou ali já passando um pouquinho da linha da bola, não tinha o melhor alinhamento, o goleiro ficou, ele tirou do goleiro, mas o zagueiro tá ali para isso, tinham, aliás, 2. Se um não pegasse, o outro pegava, tirou em cima da linha. Eu acho que a defesa do jogo, né, mesmo não tendo sido uma defesa de goleiro, mas foi uma defesa de cabeça de um zagueiro. É muito pouco. A Ponte jogou contra um time muito fraco, que está atrás dela na tábua de classificação, agora apenas 2 pontinhos, e é muito possível que a Ponte já vá para a segunda página da tabela, o que é profundamente lamentável, e mais lamentável ainda a gente ouvir o jogador dizendo, não, estamos na briga ainda. Como disse o presidente, aí ao anunciar a saída do Marcelo Oliveira na última sexta-feira, dizendo que a Ponte ainda não jogou a toalha. É muito importante esta colocação do Tiãozinho, de que a Ponte ainda não jogou a toalha e tomara que ela não tenha jogado mesmo, para conseguir chegar a 45 e não a 64, que é o suficiente, que seria o necessário para subir. Agora, o suficiente para não cair, 45 com alguma margem de segurança. É importante que isso que disse o Tiãozinho não seja apenas um clichê, e sim algo sério e que possa ser bem assimilado pelos jogadores, mas não com o sentido que ele quis dar, de que a Ponte ainda não jogou a toalha, falando em acesso, mas que as pessoas e ele próprio assimile isso como não jogou a toalha para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Que o time vem ladeira abaixo de uma maneira e, salvo engano, em 29 rodadas, é a primeira vez que ocorrem 3 derrotas consecutivas. Então é o pior momento da equipe dentro da competição, os jogadores estão cabisbaixos, eles jogam, vão lá, jogam pela obrigação, né? Jogam pelo dever de ofício e não com a concentração de quem está pensando em algo mais. Me dá às vezes a impressão, porque eles também não acreditam mais em nenhuma possibilidade, e ela não existe
a partir da derrota de hoje, apenas matemática, mas eu vou usar o termo impossível aqui, o acesso. Eu não gosto de impossível no futebol, mas também não gosto de ficar iludindo ninguém. Ah, mas são 9 jogos. Se ganhar 8, faz 64. Perde 1. Não vai ganhar 8, talvez não ganhe 2 dos 9 jogos faltantes. Então é muito bom que esteja todo mundo consciente de que são necessários 45 pontos. E vendo esse time jogar, não dá para dizer que ele empata com o Confiança em casa. Vou repetir. Não dá para dizer que ele tem condições de empatar com o Confiança em casa. A tendência é perder do Confiança em casa, como a gente dizia hoje, desde o nosso jogo aberto da TV Bandeirantes, até o comentário pré-partida, até o comentário dentro do Bandeirantes Esportiva na Rádio Bandeirantes, onde a gente dizia que a Ponte teria imensas dificuldades e que todo favoritismo era do Operário, em que pese o Operário estar atrás da Ponte, estava em 5 pontos, agora está apenas 2, porque o time não anda, o time não evolui, a troca de treinador desse jeito que foi feita, com esse menino que é esforçado, que é estudioso, mas ele não tem cabedal para ser treinador da Ponte numa situação dessas. Agora, se o problema é o caixa, não vai contratar ninguém porque agora é cumprimento de tabela, saibam todos os senhores que estão com a estratégia ou com a montagem de estratégia da Ponte aí em mãos, que não tem amistoso coisíssima nenhuma. Não é cumprimento de tabela coisíssima nenhuma. Porque a gente não consegue ver, assim, por mais otimistas que possamos ser, esse time ganhando um jogo de agora até o final. Porque o campeonato fica muito complicado, quem vai ser enfrentado ou quer subir ou não quer cair, e a Ponte joga disparadamente, indiscutivelmente, o pior futebol dos 20 participantes da Série B. Para mim, uma das mais melancólicas derrotas da Ponte até agora na competição, um jogo incomentável, um dos piores jogos da Série B até agora dentro da competição, onde o Operário acabou achando um gol lá pela imperícia do goleiro da Ponte, que, a exemplo do time como um todo, atravessa um péssimo momento. É um time travado fisicamente, desorganizado taticamente e absolutamente limitado tecnicamente. Vou repetir, um time travado fisicamente, desorganizado taticamente e absolutamente limitado tecnicamente. Não dá para projetar 2 vitórias nos 9 jogos seguintes, nos 9 jogos finais que a Ponte tem dentro da competição. E aviso aos navegantes, o Oeste, que já caiu, ela já enfrentou e ganhou com as calças nas mãos, mas ganhou. Agora daqui para frente é tudo time que ou quer escapar ou quer cair. Então, ou é feita alguma coisa do ponto de vista emocional, motivacional, se é que existe alguma coisa tirando a motivação dessa rapaziada, ou a Ponte, anotem aí neste 14 de dezembro de 2020, há 9 rodadas para a Ponte do final da Série B. A Ponte, anote aí, corre risco de rebaixamento. Parem de iludir senhor Wellington Carvalho, senhor Sebastião Arcanjo, de que a Ponte não jogou a toalha. É bom que ela não tenha jogado mesmo, mas para permanência, para acesso, os senhores estão brincando com a torcida Ponte Pretana. Ok, vamos fazer o seguinte, o Glegger, enquanto o Glegger comenta, a gente vai proceder ao sorteio aqui, tá bom? Aqueles que participaram pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, mas só aqueles que fizeram um comentário, algum comentário do time, do jogo, mas se colocou figurinha, não vai entrar no sorteio, Glegger, 1-0 Operário, a Ponte perdeu. Você tem aí, né, a quantidade de jogos da Ponte que nós fizemos esse ano. Tem 9, tá aqui. Olha, não, que nós fizemos esse ano. Pra mim, da Série B e do Campeonato Paulista, foi o pior jogo da Ponte Preta. E da Série B, realmente, o pior jogo que eu assisti. Um jogo tecnicamente horroroso. E nem me pergunte, Edu, o gabarito do jogo, que vai ser de péssimo pra baixo. Porque realmente muito ruim. Muito ruim. E o que não dá pra entender, né?
é que quando... Aliás, nós dizíamos isso durante toda a transmissão, quando Apodi, Camilo e Bruno Rodrigues não estão bem, o time da Ponte não anda. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível para um time da grandeza da Associação Atlética Ponte Preta. Não dá para entender. Você depender e necessitar de apenas 3 jogadores. E o restante? Agora quem que é o culpado? Agora é o Marcelo Oliveira? Agora é o Fábio Moreno? E esses atletas que estão em campo lá? E se o Juan Renato, numa bola em que o atacante tá indo para a linha de fundo, dá um carrinho daquele totalmente desnecessário com o cartão amarelo tomado? Isso é uma infantilidade monstruosa. Isso é falta de comprometimento com a instituição. Né? O W. Carvalho veio falar que a Ponte ainda não jogou a toalha. Isso é desrespeito com o torcedor. Não dá para entender. Não dá. Até então, Edu, por toda a minha carreira, por toda a minha vida, como atleta profissional, como membro de comissão técnica, como técnico que fui também, não dá para achar explicação. A gente não consegue. Né? Não dá para você visualizar onde está o erro, onde está o defeito, porque não tem o comentário, não dá para dizer. O que nós vimos hoje realmente foi lamentável. Lamentável. A Ponte jogando um futebol ruim, a Ponte jogando um futebol desorganizado, a Ponte parecia um bando campo. Ainda mais depois da expulsão, aí piorou ainda mais a situação, né? Os trancos e barrancos. Então, Edu, é lamentável estar dizendo isso, mas a Ponte realmente vai ladeira abaixo e a gente percebe que a confiança e a autoestima desses atletas está lá embaixo também. O Igor Vinhas, uma infantilidade, acabou falhando no lance, uma bola que não era tão difícil. Aliás, 2 bolas, né? E aí a Ponte toma o gol, mas isso vai acontecer. Isso acontece com todo e qualquer goleiro, com todo e qualquer profissional. Uma hora o cara vai falhar e as coisas não estão acontecendo pro lado do Igor Vinhas, que já ajudou muito esse time da Ponte. Mas, e aí? Né? A Ponte Preta tomou o gol aos 6 minutos do primeiro tempo. E o restante do jogo? Então, olha, Edu, eu lamento muito estar dizendo isso, mas a Ponte realmente tem que... Aliás, o Fábio Moreno, né, que está recebendo aí a chance de dar uma sequência, vai ter que começar a rever os conceitos. Sabe por quê? Pega quem está querendo. Pega a molecada. Escala os jogadores que estão na base lá, que estão loucos para ter uma oportunidade, para ver se as coisas acontecem, né? Porque, olha, tem muito jogador aí que não merece estar vestindo essa camisa. Não merece. Parece que não entende e não sabe da história desse time. Que é um time de raça, de vontade. Pô, meu Deus do céu, eu dizia isso. Você enfrentar a Ponte Preta, quando eu jogava contra a Ponte Preta, era difícil pra caramba. Porque é um time que realmente dá o sangue ali. Soa sangue. Coração na ponta da chuteira. E isso que nós vimos hoje aqui é uma afronta contra a torcida da Ponte Preta, Edu. Edu. Muito bem. Oi, pois não? Rapidinho. Sim. Posso falar a sequência de jogos da Ponte até o final do campeonato? São 5 fora e 4 em casa? Isso, vamos lá. O Operário já foi. A Ponte encara o Confiança na próxima rodada em Aracaju, fora de casa. Depois joga contra o Cruzeiro, no Moisés Lucarelli. Depois sai mais 2 partidas fora, contra a Juventude, em Caxias. E o derby contra o Guarani, que acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Depois a Ponte recebe o Cuiabá no Moisés Lucarelli e recebe o Náutico também, 2 jogos em casa. Sai para jogar contra a Chapecoense, joga contra o CRB em casa na penúltima rodada e fecha a Série B contra o Figueirense fora. Olha, você pode acompanhar o sorteio pela... Jogando essa bola que jogou hoje, não ganha nenhum jogo. Por isso que eu estou dizendo que a Ponte está severamente ameaçada de rebaixamento.
Vamos abrir o nosso jogo aberto. A gente está procedendo, pode acompanhar, por favor, pelo YouTube, o sorteio da camisa da Ponte, aqueles que participaram pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, tá bom? Só saiu o emoji até agora, tá bom? 22h16, pessoal de Ribeirão Preto, muito obrigado aí. AM 1270, o bom AM aqui de Campinas 1170, aqueles que acompanharam na rede social, pelo YouTube, também pelo Facebook, muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto, Operário 1.0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Lembrando que às 23 horas tem a Voz do Brasil, agora 22h18. Oi, Batistão, começo com você, entre aspas, o craque do jogo. É isso aí, Edu. Tem que ser desse jeito mesmo, né? Falar com esse desânimo, porque para achar um craque aqui não é fácil, não. Os craques do time, né, que normalmente fazem a diferença, hoje, infelizmente, não luziram. Que é o caso do Camilo, tecnicamente perfeito, muita qualidade, mas hoje não funcionou. Bruno Rodrigues, que além de dar assistência, marca gols, hoje também não deu certo. E o Apodi, que também dá assistências, marca os gols e hoje também não funcionou. Eu vou votar no Apodi porque é um cara incansável. Ele tem um pulmão de aço, ele não desiste nunca. Para ele o bicho não morre nunca. E se a Ponte tivesse pelo menos aí, né, uns 4 Apodi, ela não estaria com certeza nessa situação. Não dá na técnica, vai na raça. Não dá na raça, ele vai, e ele é assim, né? Se não dá para voar, ele corre. Se não dá para correr, ele anda. Se não dá para andar, ele rasteja, mas ele chega lá na área. Hoje não conseguiu, mas eu voto nele pelo conjunto da obra e também pela raça que demonstrou no jogo de hoje o pior jogo da Macaca em todo o campeonato até aqui. Para mim, Apodi, o craque do jogo, Edu. Comandante, um grande abraço e uma honra estar ao seu lado. Até a próxima. Valeu, Edu. Prazer inenarrável estar contigo em mais esta grande jornada esportiva. Hoje mostramos aqui o troféu ACESP 2020 Verdade. Rádio Bandeirantes. 10 vezes a melhor equipe esportiva do interior do estado de São Paulo. Está jubilada. E por causa da pandemia, esse negócio aí, né, desse maldito vírus chinês, não tivemos a festa tradicional de final do ano lá em São Paulo. O troféu para todos os agraciados foi mandado pelo correio. Recebi hoje pelo correio. Edu, um abraço. Para você também, beleza. Parabéns a toda a nossa equipe com essa honra aí. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Do jogo de hoje? Uhum. Não vou votar em ninguém, não. Tuta, eterno número 11 da Ponte, o craque do jogo, conceito ótimo. Vamos lá, o Tigrão pulou. Gleger.
Edu, é difícil, hein? É difícil. Complicado realmente. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou ficar com o meu mestre. Vou ficar com o Tigrão. Não vou votar em ninguém, Edu. Antônio Lupe. Sim. Voto no Apodi também. Apodi. Então, Apodi com 2 votos, do Batista e do Lupe. Eleito aí o craque do jogo. Tigrão e Gleger não votaram. Operário 1.0. Vamos para a ficha técnica. Olha, Brasitone 22-21. E a ficha técnica. Opa! Ficha técnica do jogo. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, é o seguinte, saiu, hein? Saiu, Gil Kleber. Saiu o ganhador da camisa número 1, uniforme 1 da Ponte, que participou pelo Instagram, é Osvaldo Romani. É isso, Gil? Osvaldo Romani ganhou a camisa. Por favor, queira comparecer hoje. É terça, né? Então amanhã, quarta-feira, tá? De preferência na quinta-feira, Osvaldo Romani, lá na loja 1900 mais da Ponte, tá bom? Loja 1900 mais da Ponte, no Moisés Lucarelli, e retirando a sua camisa, quinta-feira, em quinta, horário comercial, Osvaldo Romani. O nosso muito obrigado. Estamos encerrando a nossa transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Seguimos aqui nas plataformas. Edu. E também no AM 1170 Band Campinas e no AM 1270 Ribeirão Preto. Oi, Lupe. Só confirmando, é quinta-feira, né? Porque hoje é segunda. Então é quarta. Obrigado, viu, Lupe? Na quarta-feira, Osvaldo Romani. Então, quarta, hein? Hoje é segunda. Tá vendo só? Vamos lá, ficha técnica. A Ponte começou com Igor Vinhas, Apodi, W. Carvalho, Juan Renato e Lazzaroni, Luiz Oyama, Neto Moura e Camilo, Moisés, João Veras e Bruno Rodrigues. Primeira alteração foi a 13 do segundo tempo, assim que o Juan Renato foi expulso. O Fábio Moreira, interino, tirou o Luiz Oyama e colocou o Alisson, recompôs a zaga, né? E aí, a 25 minutos, ele fez 3 alterações. Saiu o Neto Moura, entrou o Dauan. Saiu Camilo, aliás, saiu Moisés, entrou o Pato, e saiu Bruno Rodrigues, entrou o Pedrinho. Depois, a 36, saiu Camilo, entrou Luan Dias. As alterações aí do Fabinho Moreno. Operário com o uruguaio Martim Rodrigues no gol, o Sávio, Rafael Bonfim, depois Renier, Ricardo Silva e Fabiano. Jimenez, Douglas Coutinho, Rafael Chorão, depois Leandro Virela, Ricardo Bueno, depois Tomás Schumacher, depois Tomás Bastos e Rafael Oller, depois Julinho. A equipe do técnico Matheus Costa. Quem apitou foi Roger Goulart, do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo para Ponte, Juan Renato, Neto Moura, Luan Dias e Bruno Rodrigues. Depois acabou expulsando o vermelho para Juan Renato. Amarelo